Agora é a hora do painel. O povo do painel, chegue aí com a gente. Sei, Painel sei. Clínica. É o Otávio, a Madaída e a Alessandra. Bora, se manifestem aí. O Otávio já pediu para entrar. Ó, então vamos lá, já foi o Otávio. E aí, Otávio, tudo bom? E aí, galera, tudo jóia? Tudo tranquilo? Hoje eu entrei certo, né, Lia? Hoje entrou. Tudo certo. E aí, gente, aí, Madailda, tudo bom? Tudo bom? Fala, galera, tudo jóia? Sensacional essa palestra aí do nosso querido Paulo Almeida, né? Estava acompanhando. Mandou bem, né? Mandou muito bem. Mandou bem, nossa, subiu o sarrafo, né, Otávio? Olha, a gente vai ter que manter a bola alta aí, hein? Nossa! Aliás, desde o primeiro dia, gente, que o sarrafo está lá em cima, né? Está bombando aqui, eu recebo mensagem direto. Hoje, no programa Jornada Ágil 731, que acontece todo dia às 7h31 da manhã, do Universo Ágil, o pessoal divulgou direto o TDC e tá ninguém fala outra coisa, né? A galera só fala do TDC. Então, graças a esse trabalho maravilhoso aí dos organizadores e dos voluntários, né? E a gente consegue chegar nesse alcance, né? Que bom. Que massa. Eu sou fã do TDC, acho que participei como empresa na última edição e pude aproveitar um pouquinho mais também, ver um pouquinho, né, como que é a preparação. Eu sei que o trabalho danado que esses meninos têm para proporcionar esse conteúdo, esse tanto de gente aqui, eu sei que o pessoal tem bastante energia colocada aqui também, né? Verdade. Vamos lá, a gente está faltando só a Alexandra, né? Chegou. Chegou ali. Oi, tudo bom, gente? Estão me ouvindo? Tudo bom, estamos ouvindo. Então tá bom. E aí, Ale? Prazer em estar aqui com vocês. Estou fingindo que eu tenho roupa para isso. Tá tudo certo. Queria agradecer o convite, queria dar um abraço especial, mandar um abraço especial para a Mari Moreira, que foi a que me convidou, né? E agradecer a todo mundo que está aqui ao vivo assistindo a gente, né? Gastando uma coisa muito preciosa, né? Que é o tempo. Inclusive, vamos falar sobre isso hoje, né? Com certeza, não é não? Vou pedir para a gente começar se apresentando, então. Eu vou estar aqui no backstage, aqui por trás, né? Nas mensagens, então qualquer coisa é só acionar. E eu vou falando com vocês, tá bom? Tá bom, valeu. Excelente. Tá ótimo. Vai ser por ordem alfabética? Pode ser, como vocês acharem melhor. Eu sempre sofri mesmo, né, gente, por ordem alfabética. Bom, meu nome é Alexandra, mas como vocês devem imaginar, muita gente erra o meu nome. Então, Ale Periardi, nas redes sociais vocês conseguem me encontrar. Inclusive, o meu crachá eu pedi para botarem Ale também. Então, já assumi o Ale aí para a vida. Eu tenho 37 anos, vou fazer 38 esse ano, sou libriana, para quem gosta de perguntar signo. Trabalho atualmente no iFood. No iFood eu trabalho como designer de conteúdo, UX Writer, mais conhecido como UX Writer. Trabalho também com mentoria, né? Como o Otávio e a Madá também. E produzo bastante conteúdo, gosto muito da área de UX, gosto muito da área de carreira. E é isso, falo bastante, estou aqui, estou me controlando para já passar a palavra para a Madá. Ai, gente, muito boa tarde. Meu nome é Madailda, né? Eu costumo dizer que Madailda, o pessoal já pergunta no nome diferente, nome nordestino, a mistura de vovó Madalena com vovó Hilda, né? Minhas avós queridas que não estão mais aqui. Eu sou de São Luís do Maranhão, mas eu moro em São Paulo há 18 anos. Em São Luís, eu comecei a empreender na área de TI aos 22 anos. A primeira empresa Solution Provider Microsoft da região foi a minha empresa. E essa empresa ela existe até hoje, apesar de eu não ser mais sócia, acabei depois vendendo a sociedade. Hoje eu sou até meio que uma conselheira lá da empresa, né? E hoje essa empresa ela é uma reseller Platinum da Dell Computadores na região. Eu, apesar de ter começado a minha carreira em química, né, bem novinha, trabalhei na Companhia Vale do Rio Doce, e depois eu migrei para a TI, né? Eu não consigo não falar migrar, porque está no nosso DNA.
Eu já gostava de computadores, assim, eu nem vou falar minha idade, que vocês vão adivinhar. Então, eu comecei meu contato com computadores na época do CP500, né? Varrendo bit e byte e programando em BASIC, depois DBase 3, DBase 4, Clipper. Então, eu era micreira, né? E aí, essa coisa foi, a empresa, a gente acabou, na época ali, crescendo bastante, e eu senti necessidade de estudar administração, porque a empresa tinha tomado uma dimensão que eu já não comportava mais. Então, eu fui para a área de administração, e depois, já formada em administração, eu fui fazer outras pós em outras áreas, comecei a me imiscuir na área de RH estratégico, marketing. Aí vim para São Paulo, vim fazer mestrado, e aí fui fazer um monte de coisa, trabalhei em várias empresas e também sempre com consultoria, né? Mesmo às vezes trabalhando como gestora em alguma organização, eu tinha já um CNPJ aqui em São Paulo e sempre trabalhei com mentoria. Eu tenho formação em coaching há mais de 20 anos, então atendi muito coaching executivo, coaching de carreira e muito trabalho também pro bono para ajudar a galera a ir para frente, né? Assim como eu consegui sair lá do Nordeste sendo mulher na década de 90, que é uma época assim bem diferente da época que a gente está vivendo hoje, que a gente já começa a discutir sobre assuntos assim relacionados a empoderamento feminino. Na época não tinha nada disso, a gente tinha que desbravar mesmo, tinha que ter raça, né? Então, essa coragem, essa determinação, foco, é algo que eu procuro instigar as pessoas que passam pela minha vida em momentos de trabalho. Meus alunos, eu também fui professora universitária e também na pós-graduação em algumas instituições aqui em São Paulo. Então, é muita experiência, gente, muita relação. Aqui não tem muito, como se diz, muito afetação, não. O negócio aqui é a gente chegar e fazer e mostrar como faz, né? É o que eu falo do jogo jogado, né? Então, é sobre isso que eu agradeço imensamente o convite, né, dos meninos, da Lia, que foi uma graça, para que a gente possa aqui trocar experiências e compartilhar esse caminhar aqui com quem tiver afim de escutar. Gente, como que me apresento depois dessas feras? Bom, pessoal, eu sou o Otávio. Falando em transições de carreira, eu sou formado em engenharia química, olha só. Eu sou de Barbacena, Minas, formei na Federal de Viçosa, vim lá do interior de Minas aqui para São Paulo, já estou aqui há quase 4 anos. E uma coisa muito interessante, né, que quando a gente fala, já puxando o gancho, quando a gente fala de carreira, que acho que somos protagonistas da nossa própria carreira, a gente é uma construção individual, não tem formato que a gente deve seguir. A Madá já começou falando, né, das transições do mercado. Então, ser adaptável, né, ao meio e seguir o que você tem interesse, seguir o que a gente gosta, acho que isso faz toda a diferença. Então, nessa, eu nem cheguei a trabalhar na área, eu vim direto para a área de pessoas. Hoje eu atuo como business partner, né, HRBP aí, então, atendendo negócio, atendendo tecnologia, bem focado em desenvolvimento de carreira, apoio a gestores também, apoio a analistas. E a gente que está nesse mundo de RH, essa ponta aí com recrutamento é sempre muito importante, muito legal. A gente aprende muito com todas as pessoas que a gente conversa e ter a oportunidade aí de acompanhar pessoas no momento de construção da carreira delas é sempre muito gostoso, é algo que eu tenho certeza que eu divido com todo mundo que está aqui no painel também. Gente, uma coisa curiosa do Otávio, que ele também é engenheiro químico de formação, não é isso, Otávio? Exatamente. Esse povo de química, hein? Vou te contar, né? Ninguém fica na área. Não é só química, não, porque eu fiz letras, trabalhei como professora. Quando eu comecei a estagiar em letras, que é aquele estágio obrigatório que todo professor tem que fazer, que é não remunerado, acho que já é um treinamento para ganhar pouco aí. Já fica a primeira crítica. Que maldade. Né? Mas é difícil, a gente sabe a realidade da educação no Brasil. Aí eu fui estagiar numa agência de publicidade. Publicidade me mordeu, marketing me pegou, fiquei anos trabalhando em marketing. Depois eu fui para copyright. Olha quantas vezes eu já migrei aí, estão fazendo as contas, né? E agora eu estou na área de UX, né? Então, eu acho isso muito interessante, porque
algumas pessoas que trabalham com RH, o Otávio sabe disso, não valorizam, não têm essa consciência de que como experiências fantásticas que a Madailda, eu te chamei de Madá, porque tá lá no LinkedIn Madá, aí já me senti íntima. Olha quantas vezes a Madá, né, já migrou, quantas vidas ela já transformou com as mentorias, assim como o Otávio também. Eu comecei com mentoria há pouco tempo, no ano passado, me questionando muito, será se eu posso ajudar alguém? Eu já fiz mais de 100 mentorias, assim. E muito legal que algumas pessoas que eu já mentorei já estão trabalhando na área. E a gente que migra sabe a dificuldade que a gente fica muito perdido, porque, mas hoje em dia tem um monte de curso gratuito, tem muita informação por aí. Só que, cara, e como é que a gente organiza isso? Por onde começar, sabe? É muito difícil. E eu não sei se eu posso fazer pergunta não, Paulo, mas eu queria fazer uma. Sim. Otávio, eu acho que muita gente tem dúvida do que é um BP. Eu acho que seria bem interessante que você explicasse não só para mim, mas para todo mundo que está assistindo a gente, porque a gente está muito acostumado com a pessoa que é recrutadora. Mas qual que é a diferença? Assim, acho que seria legal. Acho que é legal, bom que já amarro também com o processo de seleção. Quando a gente fala do RH, é muito já falando, né, das mudanças, das construções. Quando a gente vem para a área de pessoas, tem muito da questão social. Que o RH é isso, é aquilo, como se fosse alguma coisa diferente. E não é. O papel nosso do RH como um todo, e partindo da base, é apoiar a organização para que as pessoas, para que as estruturas, os processos possam fluir de forma melhor possível, né, dentro da melhor capacidade, que seja, claro, o foco da organização. Quando a gente fala da estrutura do RH, não tem uma parede que separa. Né? Mas quando a gente fala, por exemplo, do processo de recrutamento, ele pode ser feito pelo gestor direto, pode ser feito com apoio do RH, e o BP é o Business Partner, o parceiro de negócio. Então, aquela figurinha ali do time de pessoas que vai estar apoiando um determinado time. Então, por exemplo, eu já fui BP de tecnologia, hoje eu estou com BP de negócios, então tem aquela vertical inteira que eu vou apoiar. Todos os processos de sucessão, processos de formação de gestores, processos de recrutamento e seleção, né? E todo o apoio e acolhimento aos times que estão ali, desde os analistas até as altas lideranças, né? E acho que a diferença um pouquinho de recrutador é que recrutador é alguém que é especialista na área de recrutamento e seleção, coisa que eu já fui também. Então, aí tem uma série de divisões que talvez não faça sentido entrar aqui, mas se alguém quiser falar, fica à vontade. Então, tem programas de entrada, por exemplo, que a gente está aqueles grandes programas de estágio, de trainee, tem os programas de seleção específico para Tech Recruiter, isso eu tenho certeza que o público aqui conhece bastante, o pessoal de Tech Recruiter sofre para achar esses meninos aí, e todo esse momento ali, né? Acho que, mas é sempre bom, né? Para quem está aqui, né? Para o público que é abordado, que faz essa construção, ter clareza, né? Desse papel, né? Alguém que quer facilitar a troca do público externo com gestores, com a cultura que a gente toma conta. Arrasou, agora eu entendi muito mais. Obrigada. Não, mas excelente, é fácil usar algumas terminologias assim, assumindo, né, que todo mundo sabe. Bom, vamos lá. Não tem perguntas feitinhas, tá, gente? Não tem um script. E é muito do que o pessoal vai colocando no chat. Por enquanto também não colocou nada. A gente aproveita. É o último painel. É o último. Então, aproveitem aí, coloquem suas dúvidas. E eu já tenho uma pergunta, então, minha mesmo para fazer. Já que ninguém tem, eu tiro da minha própria manga aqui a pergunta. A gente vê muita gente falando de... A gente teve, por exemplo, o Paulo agora, que tem uma palestra bem bacana sobre Quick Wins. Mas eu queria saber, de fato, assim, o que vocês já fizeram na carreira de vocês, que a gente sabe que tem muita gente que prega um monte de coisa que nunca testou. O que vocês já fizeram, de fato, na carreira de vocês que perceberam que teve um resultado muito rápido? Assim, falou, cara, isso aqui eu fiz e, foi... Se eu tivesse conhecido isso aqui há 5 anos atrás, hein? Olha eu como é que estava aí, na crista da onda. Olha, eu vou falar um pouquinho da minha carreira. No começo, como eu sou uma jovem senhora de 50 anos, na década de 80, 90, quando eu entrei no mercado de trabalho, a gente não tinha muito essa noção, principalmente no Nordeste, de orientação vocacional, de planejamento de carreira. Isso tudo era algo assim, muito distante, mas tinha uma vontade muito grande de crescer.
de se desenvolver. Então, ainda que eu não tivesse o recurso do conhecimento, dos caminhos, eu tinha uma vontade intrínseca e um conhecimento empírico de procurar meios de aprender. Então, em qualquer momento de transição que eu fui fazendo ao longo desses 50 anos, né, eu comecei a trabalhar muito nova, a vontade de ir atrás da informação que eu precisava para fazer esse shift, isso é algo que toda pessoa, eu recomendo que todo mundo assuma essa autorresponsabilidade, sabe? Essa determinação de ir atrás, de investir em capacitação, por exemplo. Então, respondendo assim bem diretamente sua pergunta, investir em capacitação em vários momentos da minha vida foi algo que me levou um passo adiante. Já lá naquele primeiro momento, não sei se vocês já ouviram falar numa certificação que se chamava-se Novel, ou a antiga, né? Então, assim, eu fui uma das primeiras pessoas da minha região a ter certificação Novel, por exemplo. Não tinha lá, eu tinha que vir para São Paulo, e quando eu fiz a minha certificação, eu fiz na IBM, aqui em São Paulo. O professor era um americano, então a certificação era tudo em inglês. Eu não entendia muito bem, mas eu lia bem, e eu consegui fazer mesmo assim, fiz as provas e me certifiquei em Novel. Isso, na época, me deu um diferencial muito grande na minha empresa, porque algumas licitações que a gente precisava participar no âmbito do governo estadual e até federal, exigia certificações também Microsoft e Novel. Então, eu tinha algumas certificações da Microsoft, tipo MCP, MCSA, e o meu sócio também, e depois eu fui fazer a certificação Novel, que hoje não vale nada, né? Que é grande coisa ter certificação Novel. Depois, eu fiz uma transição para uma outra área. Quando eu estudei administração, que eu vi que tinha um outro mundo, não existia só aquele mundo ali que eu estava acostumada, e eu queria, eu queria expansão, eu queria aprender algo mais. Eu fui buscar outras certificações dentro da área de gestão de pessoas, porque eu enxerguei que gestão de pessoas não uma área de departamento pessoal, não era aquilo era algo processual. Gestão de pessoas era muito mais que isso, era algo muito estratégico. Então, eu comecei a investir em formações voltadas para um RH estratégico. Uma das que eu investi foi um MBA em RH estratégico. Eu também fiz um MBA em marketing na FIA, porque eu entendia que tinha alguma coisa ali que eu poderia explorar. E fui fazendo outras formações em institutos de assessments de desenvolvimento humano, ferramentas de team building. Então, assim, o que eu posso falar, assim, dentre várias formas de você fazer esse plano de ação, esse to-do list, para você destacar a sua carreira, tem muito de investimento em capacitação. E você está sempre antenado qual é o momento certo que aquela certificação específica vai te trazer uma entrega de valor importante para a tua carreira e para o mercado, porque não adianta você fazer só certificação porque você acha bacana, porque teu colega tem, ou porque você é ridículo até pensar em status. Nossa, o cara tem, sei lá, uma formação em Azure, ele não sei nem qual é a sopa de letrinhas, mas ok, mas isso nesse momento tem a ver com a tua trajetória ou você quer fazer porque é bonito? Qual é a tua estratégia por trás da escolha dessa capacitação? Então, pensar de maneira estratégica, também perguntar para outros especialistas que atuam na área, escuta, como é trabalhar com isso? De repente você tem uma idealização daquela carreira e não é nada daquilo que tu idealiza. Na hora do jogo jogado, tem muita coisa que de repente não tem nada a ver com o seu perfil psicológico, aí você vai se frustrar e você não vai ganhar o dinheiro que você achava que ia ganhar com aquela certificação e você vai ter jogado dinheiro fora. Então, assim, tem muito de estratégia por trás de você escolher qual é a capacitação que vai te trazer um diferencial. E, assim, eu não gosto de dar
tipo fórmula pronta, mas daqui a pouco, no decorrer aqui da nossa conversa, eu trouxe até algumas dicas assim de um to-do list que eu acho que é algo assim matador para você. Claro, a palestra anterior da nossa foi matadora, já deu várias dicas, assim, mas assim, falar disso nunca é demais, principalmente num ambiente como esse, a gente vai disponibilizar outras dicas, né, que podem fazer com que você acelere, que você destaque sua carreira aí em 24 horas, em 2 horas. Se você senta 1 hora para olhar para o teu LinkedIn e arrumar ele, sabe? Já é 1 hora que se converte em 24 horas. Então, não é a questão da quantidade de tempo, mas da qualidade que você investe no tempo que você vai fazer aquilo que vai realmente te destacar. Eu não sei se eu fui muito prolixa, me desculpa, eu me empolguei demais, mas passo a bola agora para os meus colegas. Até fazendo uma ponte, até a Jailma trouxe aqui na pergunta, e amarrando que o Paulo trouxe também, a capacitação, construção, com certeza, mas eu não vou me repetir aqui. Eu sei que de LinkedIn a Lê entende bastante, vou deixar essa para ela também. Mas uma coisa muito importante que dá para fazer a qualquer momento é a gente ter consciência das nossas fortalezas, ter consciência do nosso ser. Acho que uma reflexão sincera de nós mesmos sobre o que a gente manda bem, sobre a nossa trajetória, sobre a nossa construção, né? O que ela trouxe como storytelling ali, não só como apresentar, mas o que eu realmente já fiz. Ter essa consciência de todas as entregas que eu já fiz, e não só eu participei de um projeto. Qual foi o meu papel? Qual foi a minha entrega? Qual que era o cenário que eu estava trabalhando? Qual que foi o impacto que eu fiz? Ter isso claro de toda a sua trajetória, você vai conseguir mostrar e você vai ter consciência daquilo que você manda bem, daquilo que você gosta de fazer. E tem até uma ferramentinha que, em 24 horas, ela é muito interessante. E que eu já fiz e que dá para fazer, Paulo, que é bem legal. Talvez pessoas aqui conheçam, outros não, chama janela de Ohari, em que a gente faz uma série pede feedbacks de pessoas que trabalham com a gente, pessoas próximas, pessoas do nosso universo, em que me falam o que vem à cabeça das minhas fortalezas, do que você acha que eu posso melhorar, aquilo que não é tão legal, e leva em consideração o que eu entendo que eu conheço de mim mesmo, e exponho, o que eu não exponho, o que os outros percebem da gente. Então, a gente tem um mapinha ali do eu aberto, aquilo que eu sei que eu tenho e que todo mundo percebe, do eu secreto, né? O que eu sei que eu tenho, mas às vezes eu prefiro não compartilhar com o mundo, por exemplo. Às vezes, sei lá, eu gosto de uma nerdice que eu tenho vergonha ou qualquer coisa assim. O eu cego tem pontos, isso é muito interessante, principalmente naquilo que a gente não tem percepção. O que, às vezes, chega pra gente, nossa, Otávio, nossa, Paulo, você é muito bom de comunicação. É sério? Como assim? E pode ser que as pessoas tragam isso, né? E você ganha consciência dessas habilidades, desses conhecimentos. E tem aquela parte do eu oculto também, do eu desconhecido, que é a parte em que a gente não sabe que é bom. E como que a gente descobriu isso? Eu vivendo, não tem muito como. É se expondo a situações novas, é pegando projetos novos, então pode ser que a gente manda muito bem em determinada área, mas a gente nunca teve oportunidade de ocupar aquele espaço. Então, já fechando aqui a minha fala também, falando do storytelling, e falando do que dá para fazer, tem essa ferramenta, tem diversas outras ferramentas que trazem para a consciência a nossa história, a nossa trajetória, as nossas conquistas. E ter isso em mente facilita muito na hora da gente participar de um processo seletivo, facilita muito da gente preencher o nosso LinkedIn, que você tem uma série de dicas aqui que a Lê provavelmente deve compartilhar com a gente agora. Porque, querendo ou não, o que vai abastecer a nossa rede, o que vai abastecer, vai construir a nossa carreira, aliado ao nosso conhecimento, não pode abandonar isso nunca, é a nossa consciência de si. Senão a gente fica só no automático, só maquininha. E o mercado hoje é muito complexo, o mundo hoje é muito dinâmico para a gente ser só uma maquininha que faz código, uma maquininha que manda e-mail, né? Bacana. Tem o Otávio falando, me veio 2 histórias assim da minha vida, de bastante tempo, mas que eu acho que vale a pena compartilhar aqui. E elas têm relação uma com a outra. Uma, eu estava na escola, eu tinha 16 anos, era do time de futsal, e tinha um molequinho pequenininho, devia ter uns 12 anos, ele era uns 4 anos mais novo que eu, mas o molequinho era muito bom mesmo, muito melhor do que eu. E aí uma vez a gente lá, um brincando com o outro, e aquelas brincadeiras que já estavam cutucadas um no outro, sabe?
E aí eu falei alguma coisa lá sobre eu ser bom, que eu estava no time que era bom, alguma coisa assim. Cara, e aquele molequinho falou uma coisa que me deu uma lição de vida que eu nunca mais esqueci, eu carrego isso comigo. Ele falou assim, e claro que ele falava dele, porque todo mundo falava que ele era muito bom. Ele falava assim, não é você que tem que dizer que você é bom, são os outros que precisam falar que você é bom. Cara, eu carreguei aquilo comigo para a vida. E ele não tinha consciência da lição de vida que ele estava me dando. Ele simplesmente estava falando porque todo mundo na escola falava que ele era bom. E aí ele via, todo mundo fala que eu sou bom, mas não vejo ninguém falando que o Paulo é bom. Então mas, cara, ele me deu uma lição. E a outra, eu já estava trabalhando, eu era desenvolvedor Java, e o dono da consultoria para a qual eu trabalhava, era uma consultoria assim, de nível médio, ele foi fazer uma reunião numa grande empresa, também não tem problema citar o nome, porque não tem nada de pejorativo. A gente foi naquela empresa da Petrobras, meu Deus do céu, eu fui falar e esqueci o nome agora. A Transpetro, acho que era a Transpetro que a gente foi. E a gente foi fazer uma reunião que ele ia começar uma relação com essa empresa, tinha um projeto, e ele precisava de algum técnico para ir junto nessa reunião, para caso surgissem dúvidas e tal, né, discutir com o arquiteto da empresa e tal. E aí a gente saiu da reunião e a gente caminhando pelo estacionamento, ele virou para mim, eu muito novo ainda, ele falou assim, Paulinho, e ele um gigante, né, um cara grandão assim, gordão, um cara era imenso. Aí ele chegou e falou assim, Paulinho, o que você achou da reunião? Eu falei, Roberto, achei que foi boa, tal. Aí ele falou assim, o que você acha que o pessoal achou? Eu falei, não sei. Ele falou assim, mas da próxima vez você presta atenção então, porque o mundo é feito de percepções. Então, essa coisa, eu liguei muito isso quando o Otávio estava falando de feedbacks, tem muita gente, hoje é muito comum, né? É não viver no automático, né? A gente ter consciência. E assim, muita gente das redes sociais partindo para uma linha de que não me importa o que as pessoas falam de mim, eu não me importo com o que o outro pensa de mim. Cara, e a gente tem que se importar sim. Talvez isso não vai definir quem você é, mas é muito importante você ter a percepção que as pessoas têm sobre sua pessoa, principalmente quando a gente está no âmbito profissional. Qual é a percepção que as pessoas têm de mim? E aí eu lembrei muito disso quando o Otávio estava falando do feedback, da importância de você pedir feedback. Né? Qual é a percepção que tem de mim no meu trabalho? Qual é a percepção que o meu time tem de mim? Qual é a percepção que a minha família tem de mim? Porque a minha família me conhece bem. Né? A minha família me conhece muito, até fora de um personagem que às vezes a pessoa cria, né? Profissional, tem um personagem profissional, e a tua família vai te conhecer despido desse personagem profissional que você criou. Então, cara, ter esses feedbacks, tanto profissional quanto no ambiente pessoal seu, familiar, é muito importante. É uma riqueza muito grande que a gente tem dessa troca, né? E é justamente o autoconhecimento que vai trazer aquela maturidade emocional que a gente tem de filtrar quem realmente somos e como o mundo percebe, né? E a gente vai se equilibrando, vai absorvendo aquilo que faz sentido pra gente, né? Beleza. Fala, por favor. Então, acho legal pedir feedback, sim, dar feedback. Lembrando que tem alguns feedbacks que vêm com críticas construtivas, que é muito interessante. Agora, outros que não são feedbacks, são realmente pessoas que não gostam de você. Então, o que você tem que fazer? Exatamente. Né? A gente, como dizem por aí, nem Jesus agradou todo mundo, quiçá a gente, cheio de defeito, né? Para quem acredita ou não, mas enfim, Buda também não agradou todo mundo. Então, acho importante a gente saber ter esse senso crítico para pegar feedback de quem tem algo para acrescentar. E muito importante, já fazendo um gancho com o que a Madailda falou, você vai pegar esse feedback e você vai fazer o que com ele? Vamos traçar um plano de ação, né? Aqui na empresa a gente tem o PDI, eu acredito que em outras empresas também, plano de desenvolvimento individual. E aí, por exemplo, eu recebi um feedback de que eu preciso ser mais organizada. O que eu posso fazer com esse feedback? Eu posso fazer um curso de organização? Eu posso fazer uma leitura? Eu posso fazer uma mentoria de organização? O que eu posso fazer para melhorar esse meu processo e já mostrar, gente, olha só, aquele feedback que eu recebi que eu precisava ser mais organizado, estou fazendo isso para melhorar. Obrigado por aquele feedback que você me deu, hein, Otávio? E vai falar, nossa, que legal, assim, levou a sério mesmo, sabe? Porque o que eu percebo? Nas mentorias que eu faço de UX Writing, né, que é a área que eu atuo, eu sempre falo um pouquinho de carreira, né? E tem um exercício de storytelling pessoal que eu simulo uma entrevista de emprego, peço para a pessoa se apresentar para mim. Gente,
Eu não sei se as pessoas ficam nervosas porque eu interpreto bem a personagem, mas assim, as pessoas simplesmente esquecem de falar coisas básicas, tipo formação, curso, onde mora, às vezes até o próprio nome, já começa falando onde é que está trabalhando e esquece de falar o próprio nome. E aí eu dou pontos a melhorar, pontos que você não precisa perder tanto tempo. Esse aqui é uma coisa super legal da sua vida, você não falou nada. Você não falou a faculdade que você fez, para quem tem faculdade, né? Então, acho que um bom exercício que você pode fazer é simular essas entrevistas mesmo. Se você tiver aí contatos na área do RH, melhor, mas se não tiver, simula com outras pessoas aí, com alguém da sua família. E uma dica aí bem básica que você pode fazer em 24 horas é bloco de notas do seu computador. Eu estou aqui conversando com vocês. Se isso aqui fosse uma entrevista de trabalho, eu poderia abrir o meu bloco de notas aqui do lado e colocar pontos importantes que eu não posso esquecer de falar para vocês, que eu sei que vai fazer a diferença na minha apresentação. Ah, eu não gosto de computador. Bota num caderninho, bota num post-it colado na sua parede, para você realmente não esquecer, porque às vezes a gente acha assim, minha história não tem importância, minha história é comum, todo mundo já fez isso. E não, pelo amor de Deus. Não pense assim, sua história é muito importante, sim, todos os caminhos pelos quais você passou. A certificação que hoje não vale nada, Madailda, valeu muito naquela época e foi um diferencial competitivo para você, né? À toa que você aí arrasou aí, né? Naquele momento também. Então, acho que é importante a gente receber o feedback, analisar de forma crítica se é realmente construtivo, fazer algo com aquele feedback. E aí, a última dica que eu vou dar com relação a isso, eu uso muito o Trello, que é o meu sistema de organização preferido, além do caderninho que eu tenho aqui e do Google Agenda que eu também uso. Eu uso essas 3 coisas. No Trello, eu boto lá 3 colunas. A primeira coluna, o que eu quero estudar, que está gigante, né? Porque todo dia a gente quer estudar uma coisa nova. Os cursos que eu estou fazendo, então atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação e outros cursos livres. E o que eu já concluí, gente, dá um prazer no coração quando você move do fazendo para o concluído. E você manda uma mensagem boa para o teu cérebro, olha só, finalmente, hein, tirou do papel e fez o curso. Porque a gente, hoje em dia, compra curso numa velocidade muito maior do que a gente tem capacidade para fazer. Fora os cursos que são gratuitos, que a gente sai se matriculando em tudo. E aí, lá no Trello, existem as etiquetas. Então, eu criei 2 etiquetas. Uma etiqueta de hard skill e uma de soft skill. Hard skill, habilidades que você precisa para realizar o teu trabalho. No meu caso, escrever, eu preciso saber usar o Figma, que é um sistema que a gente usa para fazer as interfaces. No meu caso, eu coloco o texto lá, falando bem, de maneira simples. E a soft skill, comunicação, inteligência emocional, capacidade de negociação. E aí, visualmente, eu consigo ver se eu estou pesando mais os meus estudos para hard skill e estou esquecendo das soft skills, ou se eu só estou fazendo um curso de soft skill atrás do outro e estou esquecendo de estudar coisas que são importantes. Então, eu sou muito fã do Trello, vocês perceberam? Uso muito para os meus estudos e também para organizar a minha produção de conteúdo nas redes, né? Temos mais uma pergunta aqui, que foi do Storytelling Pessoal, como preparar meu LinkedIn para ser visto pelos recrutadores. Otávio, quer começar com essa? Depois eu vou. Para minha experiência, que eu usei o LinkedIn para conseguir migrar de área. Então, tenho várias dicas para dar, mas eu acho que você, como BP, pode dar outras dicas aí. Madailda não precisa nem falar, né? Vamos amarrar essas perguntas, acho que todo mundo contribuiu um pouquinho. Depois, Maria Helena, tem um ponto que acho que dá para compartilhar com você aí também. Acho que do LinkedIn, acho que de informações básicas, isso as meninas vão poder falar, tem várias formas de casar isso, mas é muito importante levar em consideração, né, aí pensando justamente nos recrutadores. O que a gente trabalha é a ferramenta do LinkedIn Recruiter, chama LinkedIn Recruiter, e a gente trabalha muito com a pesquisa avançada que tem lá. Uma série de valores, uma série de inputs que a gente faz, que dá para filtrar praticamente por tudo. Dá para colocar por nome de cargo, dá para colocar por nome de onde trabalhou, o setor que a pessoa atua. Então, ter um perfil com palavras-chave diversas é muito importante. Aí, nisso, pensando no ranqueamento mesmo. Igual, por exemplo, vou dar pensando que eu sou desenvolvedor front-end aqui. Então, ou full stack, se for o caso, tanto faz.
né, para o exemplo, pelo menos, né? Então, você não vai colocar lá desenvolvedor, full stack, desenvolvedora, full stack. Né? Tem até, eu pelo menos como recrutador, quando estou procurando esses nomes de cargo, eu gosto de procurar, se tiver masculino e feminino, os dois, porque para garantir que tenha, exatamente, garantir que apareça nas perguntas, que uma vez eu não tinha consciência até ver uma fazer uma observação, colocar. Fazer um parêntese aí. Claro. Às vezes a gente tem que colocar no masculino, gente, para a gente aparecer. Eu acho isso um absurdo. Exatamente, é terrível. Eu já vi muitas pessoas falando, muitas mulheres postando que tem que colocar desenvolvedor porque vai cair na pesquisa, ou tem que colocar coordenador, e isso é péssimo. Então, mas a forma é pensar estrategicamente, igual, por exemplo, do meu universo. Eu não vou colocar só que eu sou BP, né? Muita gente não sabe nem o que é BP. Então, vou garantir que no meu perfil tenha BP, Business Partner, consultoria de RH, consultoria interna, vou garantir que tenha isso no meu título, vou garantir que tenha isso no meu texto, isso para variar bastante. Aplicando no universo de tecnologia, principalmente aí quem trabalha com muitas tecnologias, o pessoal colocar quais as linguagens, quais as tecnologias, os frameworks, as metodologias que vocês definem, que vocês conhecem claramente, não vai colocar nada que você não conheça, porque senão você não passa nem no teste técnico, né? Mas colocar isso é muito bacana, porque na hora que o recrutador vai fazer, o recrutador ou recrutadora, né? A pessoa recrutadora vai fazer a busca ali do perfil, né? Para fazer um hunting, né? Um hunting ativo que a gente chama, facilita bastante e a chance do seu perfil estar entre os primeiros ali aumenta bastante. Então, garanta que, independente da forma como você preferir apresentar, pode ser texto corrido, pode ser em tópico, cada pessoa vai ter o domínio, aqui já vai ter o domínio da própria carreira, dos próprios objetivos alcançados, né? Garantir que tem essas palavras-chave, isso com certeza em 24 horas dá para você fazer. Sempre atualizando, claro, na medida que aprende, tem os to-dos, né? E trabalhar isso é uma dica muito importante que certamente traz um resultado bem interessante. Além do próprio cliquezinho lá de procurando emprego. Se for o caso, né? Se você estiver procurando. Porque isso aumenta muito também no ranqueamento perante as buscas dos recrutadores. Eu queria fazer essa pergunta para você. Mais uma coisa polêmica aí. O Open to Work não afasta? Ele realmente atrai as pessoas? Recrutadores? Funciona de verdade o Open to Work? O que você acha, segundo a sua experiência? A minha experiência, eu não posso responder por todo mundo, né? Muita gente que faz. Mas, basicamente, acho que é válido. Se a pessoa estiver no mercado, isso é interessante, porque ela mostra que ela está open to work, né? Mas há, sim, uma discussão no mercado como um todo sobre uma série de preconceitos que há quanto se a pessoa está no mercado, ela não é capaz, ou se a pessoa não está trabalhando no momento, não está colocada, tem uma coisa errada. Tipo, eu acho isso pessoalmente absurdo, não faz sentido nenhum esse tipo de colocação, e até facilita, pelo menos no meu caso, quando eu estou procurando, se a pessoa está no mercado, eu sei que eu vou ter, inclusive, mais facilidade, às vezes, um horário, marcar uma entrevista, né, vou ter mais flexibilidade, a palavra mais adequada, e eu sei que a pessoa também vai estar mais disposta a engajar no meu processo, porque se ela tiver... Muita gente pode estar open to work, mas não está querendo uma colocação atual, né? No momento, sei lá, quer tirar um sabático, alguma coisa nesse sentido. Mas ajuda sim. Deixa eu fazer uma pergunta antes da Madailda. Dúvida. Tem muita gente que bota a área lá no cargo, por exemplo, desenvolvimento, marketing. E aí o que eu sempre falo para as pessoas a pessoa recrutadora, ela está buscando um profissional, não uma área. Se for buscar uma área, vai buscar no Google, né? Então, eu acho que faz mais sentido, eu acho que ajuda o algoritmo a te encontrar quando você coloca lá, desenvolvedor, a profissão, né? UX designer, no caso. Queria saber se você tem essa mesma percepção, Madailda também. E, mais uma coisa, você que está procurando trabalho, não feche o perfil do seu LinkedIn, deixe ele aberto, não sabe como fazer isso? Vai lá nas configurações, qualquer coisa, me chama no LinkedIn que eu te ajudo a abrir o seu perfil, bota o teu e-mail de contato, bota o teu telefone, se você quer ser encontrado, você precisa ajudar também a pessoa que está buscando, né? Eu acho que isso é importante falar, apesar de às vezes ser óbvio, não é, né? A gente vê um monte de perfil fechado por aí.
Mesmo assim, Ale, o óbvio tem que ser dito, sabe? Muitas vezes. E eu vou te falar uma coisa, eu vou te contactar no LinkedIn, porque até eu vou querer um apoio da Ale, porque Ale, quando eu fiz meu LinkedIn quando começou o LinkedIn, eu fui uma das primeiras a aderir ao LinkedIn. Eu me lembro que tinha uma colega lá da empresa, na época eu era diretora de RH de uma organização da área de TI até. E aí a moça até falou assim, nossa, você vai se expor, assim, ela falou de uma maneira assim desencorajadora. Aí eu falei, a gente tem mais é que aderir, que ótimo que tem uma rede social para profissionais e tal, assim, nem era tão famoso o LinkedIn. Então, meu perfil é bem antigão. E aí eu fiz em inglês, na época era estratégico, e agora eu estou tentando deixar o português como língua padrão e eu não consigo de jeito nenhum deixar. Não sei se eu vou ter que fazer outro. Aí eu honestamente estou com preguiça de ter que fazer tudo de novo no português. Falei, deve ter um jeito de trocar, mas depois eu falar. Tem sim. Depois eu vou falar contigo no privado, Ale, vou deixar até meu celular para tocar um zap aí para você me dar uma orientação. Mas olha, sensacional o que o Otávio falou, que a Ale falou, não vou ficar sendo redundante de repetir o que eles já falaram, e tem uma coisa que eu acho legal no LinkedIn, que eu também aprendi, gente, eu aprendo, olha, eu vou te falar uma coisa, vou envelhecer nunca, eu só tenho 50 anos, mas isso quer dizer nada, primeiro porque eu sempre quis estar no meio de gente nova. E agora eu estou fazendo uma nova migração na minha vida, porque meu sonho agora, vou contar para vocês, Otávio, Ale e Paulo, é ser Agile Coach. Eu estou numa vibe. Vocês precisam ver, eu estou na maior empolgação, fazendo os cursos, querendo tirar certificação já de PSPO também e outras. Estou estudando, fazendo um monte de coisa. Eu falei, cara, é muito massa ser Agile Coach, e eu sei que eu já estou preparada, só falta alguns ajustes técnicos, algumas coisinhas que eu preciso me apropriar para poder estar no meio dessa galera, porque é muito legal, sabe? É muito legal. Eu nem falei onde que eu atuo hoje, eu sou funcionária atualmente, eu trabalho no Sebrae São Paulo, na sede do Sebrae São Paulo, fica lá na Vergueira, eu sou consultora. Dentro do Sebrae São Paulo, eu sou até multidisciplinar, assim, porque desde o design instrucional de cursos que eu faço para o Sebrae, até rodar design sprint. Hoje eu estava o dia inteiro lá no auditório, estava uma galera da área de educação, secretário de educação, políticas públicas, até o Eduardo Suplicy estava lá, e eu fui rodar um design sprint, porque era estratégico, né, fazer um trabalho assim com aquela equipe, aquele time lá, e foi muito bacana. Então, eu atuo em várias frentes dentro do Sebrae, e também faço mentoria dentro do Sebrae, para outros parceiros do Sebrae, como, por exemplo, o Artemisia, algumas universidades, né, que são parceiras do Sebrae. Então, assim, eu faço muitas coisas como consultora do Sebrae, viajo e tudo mais. Mas eu sempre mantive meu pezinho aqui no mundo da tecnologia, gente, porque como lá no Nordeste a gente tem um ditado que diz assim, Ale, o caboclo sai do mato, mas o mato não sai do caboclo. Então, quem é de TI nunca sai dessa vibe de TI, porque o mundo é isso, a tecnologia está em tudo, mas o mais legal é que agora as empresas já estão, de fato, né, olhando para o ser humano, não só fazendo aquela arrogância, né? Naquela época, gente, era muito arrogante você ter uma certificação de TI. Nossa, tinha umas pessoas com ego lá no teto. Hoje em dia, gente, quando você consegue fazer essa consolidação do teu aspecto analítico, racional e lógico com a inteligência emocional, aí você é um profissional respeitado, porque você consegue, inclusive, na tua entrega, ter uma abordagem centrada na pessoa, centrada no cliente, você consegue entregar algo de valor que você consiga ver o valor percebido pelo cliente daquilo que você preparou. Então, hoje, é muito mais interessante você conseguir entender o viés humano, né? E aí a gente tem um vasto mundo aí para explorar. E falando em feedback, gente, só uma coisa que eu queria dizer, feedback é um presente. Feedback é um presente
não só para quem recebe, principalmente para quem recebe, tá? E às vezes eu vejo gente ficar com cara feia, amarrada, porque aí rotula o feedback, né? Chama aquele outro nome feio lá, isso não é um feedback, é né? Aquele nome todo mundo já sabe. Mas, na verdade, se você receber um feedback e ele ocorreu para você, na sua percepção, aquilo não foi legal, então, gente, no mínimo, desperte um ponto de atenção e olhe da seguinte maneira: o que falta em mim cuja presença faria uma diferença para que esse feedback ele fosse um feedback melhor. Então, olhando por essa perspectiva daquilo não como um defeito, nossa, eu tenho algo errado, eu tenho um ponto fraco, eu detesto esse rótulo de ponto fraco. Todas as análises que eu faço de assessment, de avaliação de perfil profissional que eu me desenvolvi, eu não uso a nomenclatura ponto fraco, acho ridículo, porque eu não acho que nenhum ser humano tem ponto fraco. O ser humano ele tem pontos cegos, que é bem diferente de ponto fraco, é o que chamam de blind spots. Ele é igual o retrovisor do carro, que ele não vê tudo. Você olha para o retrovisor, tem ponto cego no retrovisor do carro. A gente também tem ponto cego, que é a janela de Joe Harry, que o Otávio falou, que é aquele ponto cego, que nem eu sei que não sei. Eu não sei aquilo que eu não sei, entendeu? O ponto cego é aquilo que eu não tenho nem consciência de que eu não sei. É muito cego, certo? Então, quando eu recebo um feedback, eu recebi uma luz, um sinal que diz assim, opa, eu tenho algo aí para desenvolver, eu vou em busca de algo mais. O que mais? Então, ter coragem de pedir pedir feedback, e quando você der um feedback, se você gosta muito da pessoa, muito mesmo, você tem consideração, você vai ser brutalmente honesto, porque quem dá um feedback xoxo, assim, cheio de frufru, você não quer bem a pessoa, você está ludibriando, você está, sei lá, barganhando amor, barganhando qualquer coisa, mas você não está sendo amigo, porque o verdadeiro amigo é aquele que é brutalmente honesto, e se você é brutalmente honesto com você, você vai pedir evidências, você vai pedir um feedback autêntico. Por favor, seja autêntico, eu quero crescer, eu quero melhorar, diga o que ainda falta em mim para que eu possa entregar mais valor naquilo com que eu faço, com o meu trabalho, da forma como eu me apresento, o meu marketing pessoal, sabe? Então, o feedback é algo de muito valor que a gente tem que respeitar e se apropriar disso, né? Dessa ferramenta. Agora eu passo a bola aqui um pouco para o Paulo, né, gente? O Paulo está só caladinho aí, não fala nada, fica só aí, né, no escondidinho. Vamos lá, Paulo, dá uma quicada aí na bola. Eu estou vendo aqui que tem uma pergunta nova, essa aqui acho que não foi respondida ainda, da Jailma, né? De como organizar os estudos para dar um up na carreira. Vou começar porque é a dica que eu já dei anteriormente do Trello. Para mim funciona muito, né? E também quando a gente abre lá e vê aquela lista enorme de cursos que a gente comprou e ainda não fez, será mesmo que eu preciso comprar outro curso? Será se eu já não comprei um curso dessa área? Será se esse curso vai contribuir para a minha área de foco no momento? Porque a gente que ama estudar, a Jailma é a rainha dos cursos, tá? Ela tá em todas. E eu não posso falar muito não, porque eu também tô. Só que eu geralmente... a Patrícia falou que também usa o Trello. Geralmente eu tô tentando... de uma forma mais estratégica agora, quando a gente migra de área, a gente fica assim, nossa, que mundo lindo, quero aprender tudo, fazer tudo. Quando a gente já consegue, né, já está um tempo no mercado, a gente percebe exatamente, como a Madailda falou, quais são os pontos que a gente precisa melhorar, que vão trazer, em menor tempo, mais benefícios, que aí tem uma outra matriz de esforço aí que vocês podem pesquisar depois. Então... E a moto passou aqui, poupei vocês desse barulho. E aí eu organizo dessa forma. Então, por exemplo, eu estou fazendo um curso agora de UX Writing para e-commerce, super interessante, é um nicho que eu não tive oportunidade ainda de trabalhar, mas eu estou pegando esses aprendizados e trazendo para o meu trabalho atual. E se um dia eu for trabalhar nessa área de e-commerce, eu não vou chegar completamente perdido, porque tem várias coisas que essa galera olha que eu não olho no meu trabalho atual, mesmo na mesma área. Olha só que interessante, né? E aí queria saber
a opinião de vocês, Otávio, Madame. Deixa eu só falar uma coisa. Fez o curso, gente? Bota no LinkedIn que fez o curso, por favor. Não esquece, bota o certificado também, coloca dentro do seu Google Drive ou uma outra nuvem que você utilizar, de modo aberto, para que as pessoas consigam ver o seu certificado. Não coloque o link da escola, porque se um dia o site da escola sair do ar, o seu LinkedIn vai embora, o seu certificado vai embora junto com o site da escola. Então, coloque na sua nuvem com o seu nome bonitinho, o nome do curso. Sensacional. E se quiser... Depoimentos, né, Ale? Pede depoimentos, eu vou falar sobre isso também. E se quiser postar no LinkedIn, no mural, né, lá no post, que você fez o curso com a Madailda, por exemplo, que daqui a pouco ela vai, com certeza já vai estar dando curso de Agile, e eu já quero fazer, tá? Fica a dica aí. Fiz o curso com a Madailda, foi legal. Ou mais um. Gente, mais um não. Vamos separar uns 5 minutos para fazer uma legenda bacana. O que você aprendeu com o curso da Madailda? Foi interessante porque 3 coisas que você não sabia que você aprendeu com ela. Cadê o link do curso para que outras pessoas possam fazer também? É gerar engajamento na sua rede, né? Não, e é muito mais que isso. Olha só, você gera engajamento, você cita a professora vai lá e curte, fala, nossa, que legal, que bom que você curtiu. Você mostra para os BPs aí, para as pessoas recrutadoras, que você está que você está na área, que você está se qualificando, que você está estudando, e você ainda ajuda uma pessoa que está precisando do curso e não sabia que esse curso existia. E ela vai ver através do seu post e vai clicar e vai poder estudar com a Madá também, nesse exemplo que eu acabei de dar aqui. Olha quanta coisa legal você faz em marketing pessoal, marketing para sua carreira, ajuda outras pessoas, tudo porque você tirou 5 minutos e escreveu uma legenda bacana, que não é mais um, sabe? Gente, mais Com um certeza. não, né? É um curso, poxa. Ale, tem um negócio até que eu queria comentar sobre isso aí. Eu já vou chegar na parte do foco lá, né? Que a pessoa... Eu esqueci quem foi que perguntou aqui sobre a organização dos estudos, eu vou chegar lá, mas antes eu queria fazer um comentário sobre essa questão dos cursos. Tem um monte de gente que tem conexão comigo no LinkedIn que a pessoa não coloca nenhum conteúdo de valor para a comunidade, de valor para os outros que estão conectados com ela. É só certificado de curso que fez. E aí, bem nessa linha, mais um para conta, meu sábado foi assim, resultado do domingo. Gente, pelo amor de Deus, não. É um ponto. Escutem, Paulo, escutem muito, Paulo. É muito importante que estudar é muito bom, todo mundo gosta, a gente precisa sempre se atualizar, a gente precisa estar antenado, mas a gente não pode perder o foco. Qual que é o nosso objetivo de carreira? O que a gente quer fazer? Porque conhecimento, a gente está na era do conhecimento. É só pegar o Instagram, pegar o LinkedIn, você vai fazendo scrolling a vida inteira. Então, é importante a gente ter consciência do que a gente quer, quais são os nossos planos. A gente não precisa ter planejado 20 anos de carreira para frente. A gente precisa, pelo menos, o próximo ciclo estar planejado para que a gente consiga priorizar dentro da lista de cursos comprados qual que eu quero fazer. Ou, às vezes, eu tenho mapeado um soft skill, um hard skill que eu preciso desenvolver agora. Então, ter essa consciência e na hora de planejar os estudos é muito importante, né? Para que a gente possa dar passos sólidos e não ser um mural de cursos completos que não geram valor real para você, né? E outra coisa, pensar nas finanças também, saber se organizar para não falir aí, comprando um monte de curso que não vai fazer o menor sentido para você. Aí, Paulo, em vez de ficar postando certificado um atrás do outro, o que a pessoa pode fazer? Se ela estudou com o Otávio, por exemplo, o Otávio é mentor, gente, ele não está aqui falando não, mas deixa eu fazer propaganda dele, ele é mentor. Aí ele fez mentoria de carreira com o Paulo. O Paulo falou uma coisa assim que, nossa, bateu no coração dessa pessoa. Essa pessoa pode falar assim, Otávio, eu posso, por favor, colocar lá no LinkedIn essa frase que você me falou, que eu achei muito legal, para não usar uma outra palavra aqui, que eu acho que vocês já sabem qual que é. Aí, Otávio, pode, coloca aspas lá, bota lá a frase do Otávio. Gente, essa frase me deu um saculejo, igual o Paulo com 16 anos, que ouviu a frase e nunca mais esqueceu. Sabe aquelas frases que ficam na nossa cabeça eternamente? E aí, olha, essa frase veio da mentoria que eu fiz com o Otávio, você já está trazendo um conteúdo ali, sem ser o certificado. Certificado, você pode deixar lá na aba de certificados do LinkedIn e no mural você posta algum conteúdo de valor, né, que possa ajudar outras pessoas. Isso vai fazer a tua rede crescer bastante. Foi assim que a minha cresceu. Eu entrei
bem menos tempo que a Madailda. Eu trabalhava com marketing e eu era empreendedora, gente. Empreendedora sofredora, aquela que empreende por necessidade, né? E aí eu tinha uma agência de marketing digital. Eu falei, meu Deus, eu vou voltar para o mercado de trabalho, entre aspas. Caramba, ainda sofri com esse preconceito também. Muitas empresas falaram assim, você não tem perfil para ser CLT ou PJ, que seja, você quer empreender e tal. Eu falei, não, cara, já deu, assim, já empreendi desde 2008. A gente está aqui em 2020, tá bom. Já tive a minha carga de experiência que ajuda muito, porque a gente se coloca muito no lugar também de quem empreende, né? E aí foi todo um processo de estratégia de produção de conteúdo. O legal é que eu já fazia isso para os meus clientes, comecei a fazer isso para mim. E é muito difícil, porque a gente nunca faz para a gente sempre coloca a gente em último lugar, é impressionante. Eu falei, não, vou contar o que eu estudei, o que está me ajudando. Tem um curso de linguagem simples, eu sempre dou essa dica, da Heloísa Fischer, que é um curso gratuito pela ENAP. Esse curso tem certificado e é um curso, gente, que eu indico para qualquer pessoa que está viva hoje em dia. Como chama? Linguagem Simples, da Heloísa Fischer. Vou botar o link aqui. Se a Jailma estiver aqui assistindo, ela tem o link. Ela pode botar aqui nos comentários. Esse curso, para quem trabalha com comunicação, não precisa nem falar, né? A Jailma acabou de botar, ela está super atenta aqui. É muito, muito importante. Inclusive, eu tive o prazer de entrevistar eu e mais a equipe, né? A Tamis Freitas, Rebeca Romano e a Jailma Souza, que fazem um podcast comigo, já fazendo a divulgação. E o X-Writing Cast está disponível nas plataformas digitais. A gente entrevistou a Heloísa Fischer e em breve vai sair. E ela fala muito sobre isso. A gente que estuda muito, às vezes a gente tem a tendência de ficar um pouquinho arrogante, usar umas palavras difíceis, né? Então a gente tem que saber se comunicar de uma forma mais efetiva. Nos nossos posts do LinkedIn, no nosso trabalho, que é tão difícil, né, gente? A gente se comunicar, não ser mal interpretado. E entre outras questões. E a Heloísa fala muito sobre isso, então fica aí a dica e o convite para vocês também que se interessarem pelo mundo do UX, ouvirem lá o podcast. E tem um ponto também que eu tenho certeza que a Madá vai concordar muito comigo. Que a Madá tem uma carreira estelar ali. Muita gente fala sobre estudar e se preparar. Isso é excelente, nunca vai perder seu espaço. Mas também a nossa construção profissional acompanha o nosso desenvolvimento pessoal. Então, gente, tirar um tempinho para descansar. Às vezes deixar será que faz um sentido eu pegar aquele dinheirinho de um curso e viajar no final de semana? Será que não dá para eu chamar alguém da minha organização, de um time nada a ver com o meu, para almoçar comigo? Então, esses são investimentos de tempo que dá para fazer em 24 horas e que expandem muito a nossa mente, que expandem muito a nossa capacidade de percepção do mundo, conhecer pessoas que questionam a gente de um ponto de vista completamente novo, né? Madá, Paulo, tenho certeza que vocês também têm vivências nesse sentido. Adorei a dica do talvez esse dinheirinho aqui sirva para você fazer uma viagem. Nossa, super concordo. Porque a gente que gosta do nosso trabalho, a gente quer trabalhar às vezes o tempo inteiro, gente. E aí, às vezes, as pessoas que amam a gente puxam a nossa orelha, né? Só fica no computador. Eu falo, mas eu faço tudo aqui. Eu trabalho aqui, eu estudo aqui, mas às vezes a gente passa um pouquinho da conta, né? Concordo plenamente. E viver o mundo, ainda mais quem trabalha com criatividade, né, com pessoas como um todo, saber fazer referências, criar referências no mundo que a gente vive, né? E estar desconectado dele, desconectado do redor da gente, né? Não contribui muito. Então, é importante levar isso em consideração. Quem perguntou aí, coloca no to-do também, né? Sair um pouco, viver outras experiências. Vou dar uma dica de leitura aqui, que não tem nada a ver, não é Redação Estratégica para UX, que é o livro que todo mundo indica de UX Writing, se vocês já sabem, é esse daqui, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Eu tô lendo agora, ó, aqui o marcador, tô no início. E o primeiro capítulo dele fala sobre o quê, Otávio? Descansar. Como é importante. E as ilustrações são lindas, é tudo muito bonitinho, mas os textos são um tapa na cara atrás do outro, sabe? Tipo, a gente... Não sei se vocês fazem terapia, mas terapia geralmente é assim. Você sai pensando a semana inteira naquilo que o teu psicólogo ou psicóloga falou, né? E descansar é muito importante em todas
em todas as fases da nossa vida, principalmente quando a gente está empolgada com uma profissão nova, migrou de área, às vezes foi promovido. Ser promovido é uma delícia, né? Mas aí vem muita responsabilidade também com isso, né? Não é só o salário que aumenta, geralmente as responsabilidades aumentam muito mais. Né? Verdade, gente. Eu dei esse livro de presente para minha gestora no final do ano passado. Eu achei que ela ia gostar e realmente ela gostou bastante. É uma excelente dica. E vocês estão falando uma coisa super importante, que é essa questão da gente não deixar, não perder de vista, olhar através da janela o que está acontecendo lá fora, a gente sair um pouco, né, do nosso autocentramento, ou às vezes daquela ansiedade de querer já revolucionar tudo e ficar... Porque a vida, as coisas têm um processo, é um passo de cada vez. Então, a gente tem que também passar pela vida e experienciar, né, observar o que a vida se apresenta. As minhas colegas de trabalho, eu acho muito engraçado quando a gente saía... Antes da pandemia, a gente ia almoçar próximo ali nos restaurantes ali em torno da empresa, e eu, no caminho do restaurante, um restaurante um pouquinho mais longinho, assim, sei lá, tipo uns 400 metros, 300 metros, e a gente andando, e eu ia dizendo para elas, olha, que legal, um pé de goiaba, olha, já está carregando. Ela falou, nossa, eu nunca vi esse pé de goiaba, só dá para ver pé de goiaba bem na Vergueiro, em São Paulo. Eu falei, gente, mas você não mora aqui perto? Moro. Eu falei, como que você nunca viu esse pé de goiaba? Aí é mais para frente, aí eu mostrava, olha, isso aqui é uma planta que dá para fazer um chá, é ótimo. Nossa, como que você sabe? Eu falei, então, é porque a vida não é só, de fato, como a Lei falou, a gente ficar ali na nossa zona de conforto, porque, de repente, gostar de estudar é uma coisa que a gente dá com o pé nas costas, a gente gosta, a gente aprendeu a gostar, quem não gostava muito de estudar, ou aprendeu por necessidade a gostar de estudar. Mas a vida não é só isso, é observar o que está em volta, é prestar atenção genuinamente nas pessoas, a gente ouvir o inaudível. Então, às vezes, o colega está falando algo e você, se você estiver atento, se você capta, você percebe que por trás daquela fala pode ter uma frustração, uma tristeza, que de repente você tem algo para oferecer, um apoio a oferecer. E só de você ter, às vezes, não oferecer nada, mas só de você ouvir a pessoa de maneira genuína, empática, sem ficar no celular enquanto a pessoa está falando, que eu acho uma falta de respeito, ali você está fazendo uma diferença na vida daquela pessoa e algo pode acontecer só de você ter, de fato, genuinamente, estar presente, encaixado no corpo. Às vezes eu digo assim, gente, traga a alma para o corpo. Tem muita gente que vai para o trabalho e deixa a alma em casa. E aí você está lá só de corpo presente, mas a sua alma não está desconectado. E isso também, no longo prazo, gente, cobra seu preço, sabe? A pessoa começa a desenvolver processos depressivos. Eu estudei isso também, Ale. Eu fui atrás, sou tão curiosa que até neurociência estudei. Eu gosto. Eu fiz um curso de biopsicologia, que a gente ficava 3 meses num mosteiro lá com os monges meditando, e uma galera assim, do mundo inteiro, muito legal, sabe? E umas coisas incríveis, assim, estudando biopsicologia, a questão do sistema endocrinológico do corpo relacionado com os chakras, né? Muito massa. Aí eu falava, as pessoas diziam, nossa, você é louca, para que você vai estudar isso? Eu disse, cara, sei lá, mas é bom. E eu conheci gente diferente, e isso faz a gente ficar criativo e ficar agradável, porque não tem nada mais chato na vida do que a pessoa... Ela vai crescendo na carreira, chega um patamar que é uma pessoa tão chata que ninguém quer estar perto, ou as pessoas obedecem por educação, ou porque a pessoa exerce poder sobre ela, mas não que ela respeita, que admira. Então, a melhor forma de mobilizar times é através da inspiração, quando o time olha para você e diz assim, uau, esse líder, ou esse gestor, esse colega é uma pessoa
tão legal, tão agradável de trabalhar junto, que eu quero estar em todo projeto com essa pessoa, porque eu cresço, eu expando, e essa pessoa ela deixa o ego fora da conversa e ela traz a essência para o corpo. Outra coisa muito importante é a gente ser vulnerável. Ser vulnerável não é demonstração de fraqueza, ser vulnerável é você pedir ajuda, é você reconhecer aquilo que ainda te falta, aquilo que você está com dificuldade de lidar, às vezes um jeito de se comunicar, às vezes uma ferramenta mesmo que você está com dificuldade de aprender, de dominar. E aí você vê, por exemplo, a Lê, ela domina UX. Cara, eu queria tanto entender isso aí, eu não sei nada disso, eu me sinto uma anta nesse tema. A Lê, preciso de você, cara. Vamos ver o que a gente pode trocar aqui de figurinha, sei lá o que tu está precisando, vamos fazer uma barganha aqui, né? E tal. E, cara, aí você vai nessa... Sendo vulnerável, pedindo ajuda, você expande e você também descobre que você pode ser útil na vida da outra pessoa. Então, tem muitas facetas, né, nesse processo de desenvolvimento de carreira, tem muitas facetas e não tem uma fórmula pronta, mas eu acho que... Não tem. Né? Não tem, né, Otávio? Mas trocar... E estar aqui já é uma forma também da pessoa, algo de valor aqui, alguma descoberta, ela vai ter só do fato de ter se disponibilizado para estar aqui conversando com a gente, de estar assistindo também os outros palestrantes, enfim. Então, até quero reconhecer, né, você que está aqui com a gente, né? E com certeza. Reconhecer o Paulo, que está segurando essa bandeira aí firme, também a Lia e toda a galera, né? Muito bom. E até uma pergunta que o Guilherme trouxe aqui nos comentários sobre o momento de transição de carreira que ele estava. Será que eu devo colocar cargos que eu já passei? Coloca, porque é um pouquinho dessa vivência, é a nossa vivência de mundo que a gente aprende, independente de qual seja. Acho que tem um exemplo pessoal que... físico de engenharia química, não gostei muito, e eu fiz bastante tempo de laboratório, pesquisa acadêmica, e eu detestei. Eu odiei, era rotina de laboratório, era muito chato. Mas tem uma habilidade que me trouxe para a vida, que me ajudou, inclusive, até conseguir o primeiro emprego, já transitando, foi a ter resiliência. Porque no laboratório, gente, tá tudo errado. Nada dá, você tem que ter muita paciência. Cada teste que você coloca cresce de forma exponencial. Então, você está fazendo 3, não faz uma análise, são 9, que você tem que fazer tem que fazer triplicata, tem que fazer... Então, trabalhar a frustração, trabalhar a ansiedade, você tem que ser o método, porque faz sentido naquele universo. Então, esse é só um exemplo pontual, mas se você trabalhou com desenvolvimento, você trabalhou com qualquer outra atividade, certamente foram fontes de aprendizado que você não vai desaprender, você não vai perder. Conhecimento não vai ocupar espaço. Então, aproveita dessas experiências, muito do que a Madá estava falando, que a Lê também trouxe, como fonte de aprendizado, fonte de conhecimento, e leve isso para outras situações, expandir um pouquinho, né? E como que a gente pode levar esse aprendizado para outros desafios, né? Muito, muito bacana isso, porque as pessoas às vezes ficam nessa, principalmente quem está fazendo transição de carreira, tem dificuldade em enxergar toda aquela história que ela já construiu. Enxergar o valor, né? Qual é o valor disso para essa trajetória nova que eu estou seguindo? E as pessoas começam a achar, a gente vê muito isso aqui na trilha, que eu estou começando do zero, eu estou procurando estágio. A gente tinha a Daniela, que estava aqui com a gente, que falou, eu tenho 13 anos de carreira na área, aqui no setor público, eu tenho formação em gestão jurídica e estou procurando um estágio como QA. Quer dizer, toda aquela história que ela construiu, ela queria zerar. Não, vou começar de novo no estágio. Gente, não invalide. Não invalide tua história. E ela pode ser muito valorizada. Eu, por exemplo, amo contratar pessoas que estão em transição de carreiras, que têm uma história extremamente rica. Pessoas que dentro da TI... E eu incentivo demais isso no meu time. Eu já tive profissional que era de infraestrutura, que virou dev. Agora eu tenho um QA que está fazendo a transição de QA para dev. Cara, eu amo isso, porque imagina, ver o dev, por exemplo, a grande dificuldade de um desenvolvedor hoje é testar software. Se eu tenho um desenvolvedor que trabalhou com qualidade, esse cara tem um baita diferencial, sabe? E aí as pessoas às vezes não veem isso. E é muito importante que você tenha um objetivo. A gente falou muito aqui de foco
E é muito importante você ter um objetivo. Eu, quando comecei minha carreira, eu queria ser desenvolvedor Java. Então, eu tenho um objetivo mais específico, me ajudou a traçar um plano. Cara, se eu quero ser desenvolvedor Java, o que eu preciso para chegar lá? Eu preciso estudar orientação a objeto, antes disso, eu tenho que estudar noções de lógica de programação, algoritmo, depois o passo seguinte é orientação a objeto, aí sim eu vou estudar Java, e eu não vou estudar Java assim, porque Java é um universo imenso. Dentro do Java, o que eu vou estudar? O que as empresas mais estão usando. Eu preciso saber o básico do Java para poder começar a trabalhar. Então, as pessoas hoje, elas perdem esse foco, sabe? E muito porque não tem um objetivo. Se a pessoa fala assim, eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero virar desenvolvedor. Tudo bem. Vamos começar a traçar esse plano? Você vai estudar algoritmo, né? Lógica de programação, algoritmo, e você só tem o primeiro passo. Porque, assim, o que você vai fazer dentro da programação? Porque se você vai trabalhar, por exemplo, com Node, você não vai estudar orientação a objeto, é um outro paradigma. Aí você vai estudar programação funcional. Então, quanto mais objetivo você for, e mais específico o seu objetivo, mais fácil você desenhar o plano para atingir ele. Acho que é importante falar, eu estava aqui anotando algumas coisas que vocês falaram. Bom, como é que a gente consegue saber as nossas hard skills e soft skills que tenham a ver com a área nova que a gente quer ir? E aí, olha que interessante, dá para fazer 2 em 1. Porque lá no LinkedIn, vocês precisam preencher na experiência, não é só botar o nome da empresa, o nome do cargo, a data que você iniciou, a data que você finalizou, um beijo e tchau. Tem que botar uma lista das coisas que você fazia na sua empresa. O que você fazia? Fazia pesquisa no laboratório, mas o que você fazia? Eu produzia relatórios. Mas o que? Atendimento ao cliente, vamos embora. Vai colocando tudo já pensando numa estratégia. O que eu vou mencionar no topo da lista, que é o que é mais procurado nas vagas? E aí, a importância de estudar o que o mercado está pedindo. Estuda as vagas, mas não estuda as vagas só do Brasil, não. Estuda lá de fora também, porque geralmente é assim. Quando lá fora já está obrigando a pessoa, né? Um requisito obrigatório a pessoa saber sobre acessibilidade, aqui no Brasil é assim, seria bom que você tivesse, mas daqui a pouco vai ser também um requisito. Então, você já pode se antever e já começar a estudar para você estar preparado quando for um requisito. Enfim, estudou as vagas, viu o que as vagas estão pedindo. Faz a lista das coisas que você fazia no seu trabalho anterior, já colocando na ordem de prioridade o que dá match, né, o que combina com a área para a qual você quer ir e o que você fazia de verdade no seu trabalho. O que você vai fazer? Você vai fazer isso em todas as experiências profissionais que você já teve. Você não precisa botar tudo no LinkedIn. Eu, por exemplo, trabalho desde os 13 anos. Eu coloquei a minha experiência quando eu já tinha 20 e poucos anos, porque antes eu fiz muita coisa que não tinha sentido eu mencionar, né? Então, ao mesmo tempo que você faz esse exercício de pesquisa de mercado, preenche o teu LinkedIn, você já faz um exercício de autoconhecimento, que vai ajudar naquele exercício de se apresentar quando você estiver numa entrevista de emprego, porque isso vai se tornar muito comum para você, né? Você já vai ter lido muito. E uma coisa que é interessante é você fazer um bom texto no sobre, que é o texto mais difícil, que é o texto que você conta a sua história, né? Então, tem um artigo muito legal, eu vou procurar ele aqui antes da gente finalizar, que eu sei que a gente já passou um pouquinho, para mandar para vocês. Da Sheila Lima, ela é UX Research, e ela fez um artigo, e o nome do artigo é Como ter um perfil de UX no LinkedIn. Só que você pode substituir UX por tecnologia, por administração, qualquer coisa. Porque, na verdade, é um passo a passo de como melhorar 100%. Esse artigo me ajudou muito lá no início, e é um artigo que eu mando para todo mundo que faz mentoria comigo também. Então, até a forma como você se apresenta no sobre tem que ser estratégica, tem que ter as palavras-chave que o Otávio já falou, tem que ter os seus pontos positivos e o que você está desenvolvendo, como a Madailda falou, e etc. Né? Então, quando você escreve esse texto, de novo, é um texto de autoconhecimento muito difícil. Vocês não têm noção da quantidade de versões que eu já fiz do meu, porque o tempo inteiro a gente está aprendendo, se exercitando, evoluindo, e
incluindo mais alguma habilidade que a gente quer desenvolver, né? Então, ao mesmo tempo que você está fazendo em menos de 24 horas aí, dando um up, dando um tapa, né, no seu LinkedIn, você já está fazendo um exercício de autoconhecimento, colocando lá as informações que as pessoas recrutadoras estão precisando para te encontrar e te dar aquela oportunidade maravilhosa que vai chegar e você tem certeza que vai ter muito sucesso nela. Então, vou parar de falar aqui e pegar o link para vocês. Gente, a gente tem mais 4 minutinhos. Eu não sei se vocês vão poder estender. A gente aqui na trilha depois tem um open space, então a gente pode chamar o pessoal que está assistindo a gente para se juntar, para compartilhar. A gente vai poder ficar no open space até 18h45. Então, quem tiver disponibilidade, quiser esticar um pouquinho, ótimo. Eu vou aproveitar esses últimos minutinhos para dar uma dica que eu achei o máximo que a Madá foi aqui, listou tudo, mas não está aqui na listagem da Madá, que eu acho que é importantíssimo. Escolha um item que vai dar destaque na tua carreira. É preciso um. Eu dei um exemplo aqui, por exemplo, do QA do meu time agora, que está passando a ser dev. Ele tem um baita diferencial que ele conhecer muito de qualidade. Um outro dev que no início do ano passado ele era de infra e migrou para dev, ele tem um outro grande diferencial. Ele é o único dev que entende de verdade de infra. Então, ele é um DevOps de verdade. Ele consegue escrever código, escrever pipeline, resolver tudo de infra. E aí eu tenho uma historinha para contar do meu início de carreira, quando o processo seletivo que eu fiz para a primeira empresa que eu trabalhei como dev. Naquela época você ainda fazia aquelas provinhas e a prova era na mão, no papel. Você não tinha... Gente, a gente está falando de 2003, né? Não tem aquela coisa de eu sento no computador da empresa. A empresa não tinha computador sobrando para sentar em computador. Então eu entrei numa sala, me deram 4 folhas de papel para que eu pudesse usar como rascunho também. Eu lembro que eu pedi mais umas 2 e tinha uma questão para eu resolver de lógica de programação. Se eu não me engano, eu usei Java, a linguagem Java para resolver, e uma outra de SQL. E aí eu fiz tal e entreguei. Peguei os rascunhos e botei na mochila, que eu falei, em casa, eu vou verificar esses rascunhos, olhar com calma, para ver se eu não escrevi besteira. Desculpa, gente. Quando eu cheguei em casa, o que estava no meio do rascunho? A prova de Java. Eu falei, ferrou, porque era uma vaga para desenvolvedor. Como é que eu pego a principal prova, que é de Java, e levo para casa? Liguei desesperado para a empresa, ainda tinha a secretária lá só, expliquei a situação. Ela falou, olha, o gestor já foi embora, então não tem o que fazer hoje e a gente entra em contato com você depois. Falei, nunca que vão entrar em contato, né? O cara faz um negócio desse. Se hoje, que o RH é mais humanizado, já na maioria das vezes não dá retorno, imagina uma situação dessa há 20 anos atrás. Cara, eis que no dia seguinte me ligam, para minha surpresa, e falam assim, olha, foi muito estranho realmente isso que aconteceu, mas a sua prova de SQL foi tão boa, que a gente não acredita que você não saiba Java. Você está contratado. Cara, aquilo para mim foi... Eles falaram assim, a gente só queria que você trouxesse a prova para a gente conferir, mas está tudo certo. Você já passou na etapa aqui, está tudo certo. Porque eu, quando fui estudar Java, eu tinha na cabeça... Eu sempre gostei de banco de dados. Eu tinha na cabeça que eu tinha que ter um diferencial. Porque Java, naquele momento, não era um monte de gente que sabia, mas outras pessoas sabiam. E o que ia me fazer ser diferente dos outros? Ser muito bom justamente para fazer as consultas no banco de dados, que era onde os sistemas normalmente pecavam no desempenho. A performance do sistema era ruim porque as consultas no banco eram ruins. Então eu falei, eu vou estudar isso para caramba, porque eu quero ser um dev que vai ser reconhecido por fazer software com bom desempenho, porque vão fazer boas consultas no banco. E isso me garantiu meu primeiro emprego, mesmo tendo feito aquela baita daquela cagada no processo seletivo. Então, assim... E você, Paulo, mostrou uma soft skill, né? Honestidade, já começa aí. Outra coisa também, você falou que você acha muito legal contratar pessoas que estão migrando de carreira, porque você é uma pessoa inteligente, você sabe que a pessoa que tem 13 anos de experiência, como foi a pessoa que comentou, ela não pode, talvez ela não tenha uma hard skill dessa área nova, mas ela tem muita soft skill, né? Tipo, olha, ela trabalha em equipe há anos, ela sabe se comunicar há anos, ela tem
responsabilidade de cumprir horários, enfim, de realizar o trabalho dela, seja em qual área for. E isso é muito interessante, porque é uma forma de você valorizar a história dessa pessoa, né? E eu tenho a habilidade de troca também é muito importante. Acho que o seu diferencial, às vezes, pode ser soft skills ligados à liderança. Muitos dos devs que estão aqui, futuros devs, que já têm mais tempo de carreira, eventualmente podem ser convidados a serem tech leads, a serem engineer managers, e que a habilidade de liderar time e desenvolver carreira é muito importante. Um dos melhores gestores de tecnologia que eu já acompanhei, ele falou que o último código que ele escreveu foi em COBOL. Então, mas a habilidade que ele tinha de da lógica, claro, do básico, da lógica de programação, lógica de estrutura, com a habilidade de comunicação, de deixar claro quais são os objetivos, de saber comunicar, né, as expectativas e alinhar, isso também é sempre muito rico, sempre muito importante. E não é só porque é o universo de tecnologia que não deixa de ser relevante também, né? Cara, eu lembro, eu estava na empresa ainda, não tinha muito tempo, e aí surgiu uma vaga de BA, Business Analyst, para o meu time. E como eu estava há pouco tempo, eu ainda não tinha conquistado a confiança das pessoas da empresa, normal. E aí, quando surgiu essa vaga e vieram falar comigo, normalmente os analistas de negócios são formados em TI. Eu falo, cara, como é que é o perfil? O que você quer para o seu time? Eu falei, um contador. Os caras, contador? Tipo assim, enlouqueceu, mano. Aí, claro, não me deram um contador, né? Me deram um outro profissional, mas pelo menos me deram formado em administração, e eu já gostei muito. Mas, porque eu penso, cara, se a gente está tratando de um ERP, eu trato com nota fiscal, eu trato de faturamento, eu quero um contador, eu não quero alguém formado em TI, eu quero um contador. Mas as pessoas acham, cara, o Paulo enlouqueceu, a gente está... O analista de negócio vai ser um contador? Analista de negócio é alguém de TI, que sabe fazer aquele diagrama de fluxo. Cara, não é isso, gente, não é isso. Assim, eu gosto de ser um pouco mais disruptivo, principalmente quando estou lidando assim com carreira. Olha quanto tempo tem isso. Você já está com a mentalidade que a galera tem hoje. Porque hoje, numa empresa de tecnologia de contabilidade, chamam uma pessoa contadora para ser PM, talvez, Tem né? que contar um segredo. Isso aconteceu ano passado. Ano para quê? Deixa para lá, então. Você pode falar que tem muita empresa que não faz isso até hoje. Então. Mas eu sou desse tipo. E a última designer do meu time tinha formação em relações internacionais. Eu gosto de fazer essas misturas assim. Certíssimo. Continue assim, por favor. Bom, gente, chegamos na nossa hora, né? E aí, não sei se vai ter gente aqui. A gente entra agora no Open Space, tem 29 pessoas agora na sala. E a hora que a gente começa a chamar o pessoal para se juntar a gente aqui, vocês vão ver esse número caindo absurdamente, do tipo eu não, e sai correndo. Mas o pessoal que estiver aí acompanhando a gente, que quiser dividir a tela, trocar uma ideia, fiquem à vontade. Não sei se o Otávio, a Lei e a Amadá podem continuar. Se puderem, ótimo. Já queria aproveitar e agradecer demais a vocês a presença, por estarem aqui, compartilharem. Que papo gostoso, né? Sim, cara, e assim, enriquecedor. Sai muitos insights e a sensação que eu tenho depois de um papo desse é que eu saio mais inteligente, assim, eu saio iluminado, isso é muito bom. Bom, a gente tem uma galera aqui com a gente, ó, Thiago Góes, o Roan, cara, Roan Monteiro, cara, mega gente boa, Larissa, Elisana, Antônio Belo, Breno, o Paolo, que deu a palestra antes aqui, está com a gente ainda, Leandro, Edson, Luiz Felipe, gente, quem quiser, a Leila Scrum Master, uma pessoa bacana para trocar uma ideia aí, ó, com quem quer ser Scrum Master. O Hélio, Patrícia, tem um AA, que é um monte de A, que pode falar, vem aqui ficar com a gente, Valdir também. Gente, vamos lá, quem quiser, só pede aqui para compartilhar áudio e vídeo, vem aqui, divide a tela. Se for muito tímido, pode desligar a câmera, ficar só por áudio, não tem problema. Sinta-se à vontade. Vai ser um prazer. Sabe que tem um tópico que alguém perguntou e eu fiquei intrigado? Perguntamos sobre a questão, né, da universidade com o mercado de trabalho. Eu particularmente amo muito esse tópico.
E por quê? Acho que cada vez mais está valorizando, os profissionais estão valorizando essa pluralidade de formação, e as empresas já estão muito antenadas com isso. Tem até o nome Education Recruiting, que trabalha com curso de formação ou específico, né? Ou específico para, principalmente em tecnologia, agora focando no público que a gente tem aqui, pessoas de diferentes áreas, de diferentes formações, mas que têm interesse, tem de grupos de formação específica por gênero, por etnia, que também foco em inclusão, muito alinhado com a estratégia de formação. Eu acho isso muito, muito legal. Parceria com universidades, isso muito além daquela famosa feira de recrutamento. Ainda tem seu espaço, ainda é interessante, as empresas ainda se atraem, mas cada vez mais são tópicos que estão fazendo muito sentido, especialmente para quem está em mudança de carreira ou chegando no mercado, que acho muito, muito incrível, e que acho que é um espaço que o mercado tem para desenvolver ainda, né? Acho que meninas, vocês trabalham com formação também, com educação como um todo, tenho certeza que valorizam tópicos também, né, nesse momento de formação, preparação para assumir esses desafios. E assim, eu comentei num post ontem, inclusive no LinkedIn, inclusive mais uma dica, né? Você não tem que postar e sair correndo. Interage com as pessoas, comenta no post de outras pessoas, compartilhe se for algo útil que você gostaria de ter escrito. Nossa, ficou maravilhoso. Vou compartilhar porque vai ajudar alguém que está aí na minha rede, né? E o post era exatamente sobre isso, né? Como é legal você ter uma trajetória diversa, porque você consegue contribuir melhor para a área que você está atuando, porque você já desenvolveu outras habilidades que a área atual não tem. E aí eu acrescentei falando que você respeita o profissional da outra área, que você valoriza. Então, não é só um textinho, não é só um treinamentozinho, uma mentoriazinha, etc. Quando termina com inho no final, geralmente o tom é bem depreciativo, né? E você também aprende o que é importante para aquela área. Vou dar um exemplo para vocês. A gente trabalha muito em conjunto com a galera de marketing CRM. Eu já trabalhei em marketing há muito tempo. Então, eu sei que na hora de conversar com a galera de marketing, se eu citar certas siglas, certos assuntos, certas ideias, eu posso ganhar a atenção deles e talvez convencê-los a aderir a alguma ideia de proposta, enfim, de ação que eu queira implementar no fluxo que a gente está trabalhando naquele momento. Por quê? Porque se eu estivesse no lugar deles, trabalhando ainda com marketing, eu gostaria que fosse abordado daquela forma, que fosse pensado daquele jeito e não como áreas rivais, sabe? Não tem nada de rival, muito pelo contrário. A gente aprende muito e aí a gente consegue trabalhar muito melhor em equipe, né? Do que se a gente ficar só, como a Madailda falou, olhando para o nosso umbigo, né? Lia. E isso é percebido, Ale, quando a pessoa ela tem essa preocupação de um olhar assim para si no sentido de autoconhecimento, para ela perceber o que impede ela de fazer esse movimento, sabe? Qual o script que está rodando na vida da pessoa, porque todos nós temos um script pessoal que foi instalado, tipo um software na nossa memória, né, RAM lá, quando a gente nasce, que é na infância. Então, a gente começa a ter crenças que chega na vida adulta, essas crenças limitantes começam a sabotar. Então, esse script, às vezes, é um script que funcionou a vida inteira, que você teve resultados, mas que chega um momento que ele precisa ser atualizado, assim como os softwares precisam de atualização, o nosso script pessoal também precisa de atualização, mas para que eu atualize, eu preciso de um valor, que é um soft skill muito importante, Ale, que quando a gente fala, as pessoas às vezes acham que é clichê, mas não é não. Sabe qual é? Humildade. A palavra humildade ela tem a mesma raiz etimológica que a palavra humus.
né? E todo mundo sabe, todo mundo conhece o humus serve para fertilizar o solo. Então, a gente até faz essa analogia, meio que uma metáfora, que a pessoa humilde, ela tem uma mente fértil, no sentido de estar aberta para que algo novo possa brotar dentro dela, mas eu preciso ser humilde, porque se eu não for humilde, a arrogância cega a gente, né? E se vocês me permitirem, antes da gente encerrar daqui a pouco, eu tenho um videozinho de 2 minutos e meio, que é bem bacana, eu até baixei para não ficar tão pesado, que eu queria compartilhar com vocês, que passa uma mensagem de colaboração. Nós não somos ilhas, nós precisamos uns dos outros, nós somos realmente continentes. E a inteligência coletiva do time é soberana. Quando a gente consegue entender que eu não tenho que saber tudo, mas eu posso contar com o colega, eu posso ser colaborativo, e isso vai fazer com que a gente expanda a nossa percepção de valor, né? E que a gente cresça e que a gente também aumente os níveis de felicidade. Ainda bem que as empresas estão acordando para isso, sabe, gente? Eu fiz parte da primeira palestra que teve em São Paulo há 20 anos atrás. Eu estava lá quando veio o ministro do Butão, que é o menor país do planeta, falar sobre felicidade interna bruta. Na época nem era moda, agora virou moda, ainda bem que virou moda, porque na época era algo que só tinha no Butão, que era o país mais feliz do planeta. E depois o Canadá, vendo isso, transformou no questionário e começou a implantar no próprio Canadá como o indicador, não só o indicador os indicadores normais lá do governo, né? Mas o indicador de felicidade, o quanto que a gente está gerando de felicidade. Se a gente pensar no fator felicidade, que é qual o sentido, um dos sentidos da vida, né? A gente, no fundo, a gente faz tudo o que faz, a gente se esforça porque a gente quer, no final do dia, dormir o sono dos justos, a gente quer ser feliz, a gente quer se realizar, né? Mas a gente começa experimentando essa felicidade a partir de nós, promovendo a felicidade ali no time onde a gente trabalha, e aí, no final, a gente gera uma massa crítica de pessoas felizes, onde a gente pode melhorar a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso país, o planeta, né? Então, no final, tudo é a respeito de ser feliz, gente. É isso que conta. O restante é só o processo, é o caminho, são as ferramentas, mas o que importa mesmo na vida, né? Senão a gente se sentir feliz e realizado com aquilo que a gente faz. Antes de você compartilhar o vídeo, eu queria só fazer uma observação. Concordo plenamente que a gente tem que vestir as sandálias da humildade aí todos os dias. Só que, vou fazer um parênteses, uma provocação. As mulheres, estamos aqui em maioria, finalmente, porque nunca acontece, né? Sempre mais homens. Então, as mulheres sofrem de um problema muito complicado. Vou fazer um exemplo aqui. Nossa, Madá, que óculos lindo. Ela fala assim, ih, menina, baratinho, comprei na promoção. Né? É assim como a gente faz com roupa, com acessório, às vezes as mulheres não estão preparadas para receber elogio. E elas não têm consciência de que, sim, a história delas é importante, de que, sim, elas têm valor, de que elas podem, sim, almejar um cargo de liderança, se é o que elas querem, né? E na hora de se candidatar, Otávio, o que acontece? As mulheres querem cumprir 110% dos requisitos, inclusive os desejáveis. Os homens, existem Absolutamente. estudos. Existem estudos aí que os homens, assim, o quê? Deu 60%? Vambora que essa vaga é minha. Partiu. Então, é legal a gente também desenvolver essa autoestima do Enzo, que é um termo que eu aprendi, gente, numa live, numa live do Vagas UX, que é um voluntariado que eu faço numa iniciativa que divulga vagas de trabalho, principalmente para júnior. E aí uma das palestrantes dessa live, ela da mentoria, ela falou, todas as mulheres que me procuram falam assim, vamos desenvolver a autoestima do Enzo. O que é o Enzo? É uma personificação de um homem branco, hétero, rico, que se acha pra caramba, que se acha a última bolacha do pacote. Claro que é uma brincadeira, mas assim, geralmente é uma pessoa que tem altos privilégios, a gente sabe disso. E aí ela fala, o que o Enzo faria no seu lugar? Ele se candidataria à vaga? Ele tem os requisitos? Então, bora lá, se candidata também. Claro que é uma brincadeira, mas eu acho que é importante a gente fazer esse recorte para as mulheres se empoderarem, né?
Porque senão fica todo mundo querendo mandar bombom e flor para a gente no dia 8 de março, mas na hora de oferecer os mesmos salários, as mesmas oportunidades, ninguém quer. Aí fica com cota de diversidade, sendo que já poderia estar desenvolvendo essas profissionais há muito tempo, né? Falei um pouquinho demais, mas acho que é uma coisa importante aí. Só queria comentar sobre isso que a Alia falou. Realmente, as mulheres sofrem muito mais essa síndrome da impostora, né? E tem aquela coisa, se eu não cumprir 100%, eu não me candidato. Você falou do homem com 60%, o homem olha ali, cumpriu 30%, 40%, ele se candidata à vaga e é contratado. Porque a empresa, quando coloca muitas vezes aquele job description, ela já sabe que não vai encontrar um candidato que tenha tudo. Então, só fala assim, cara, se o cara tiver metade do que eu botei, para mim já é maravilhoso. E as mulheres ficam achando, não, se eu não cumprir tudo, não vou me candidatar. E aí o homem que vai lá com 30%, 40% e leva a vaga. Aí pede assim, inglês fluente, espanhol, mandarim. E a mulher, não tenho mandarim, não vou mandar. Gente, 5% da população brasileira que fala inglês. É desejável, porque a empresa ela quer realmente o profissional mais qualificado possível. Mas a realidade não é essa, né? Vai oferecer um programa aí de incentivo para o estudo do inglês. Aí a gente já começa a equilibrar essa balança aí tão desigual, né, da educação. Já trabalhei em empresa que o inglês estava lá como requisito. E aí, né, dei aquela estudada, fui fazer entrevista. A entrevista foi toda em português. Aí passei, fui trabalhar na empresa. Trabalhei 1 ano e meio, nunca usei inglês em 1 ano e meio. Fiquei frustrado, porque falei, se eu te pedir inglês, né, obrigatório, meu inglês é horrível. Na época, ele era muito pior do que é hoje. Eu falei, cara, é uma chance de eu, né, desenvolver essa skill aqui, essa habilidade de falar inglês. Saí frustrado, 1 ano e meio, nunca usei inglês. E muitas vezes os gestores de vaga, né, quem demanda a vaga, não tem tantos vieses que nem não, coloca inglês, você vai precisar aqui, saber inglês é bom. Acho que de todas as vagas que eu rodei que estava lá, precisa de inglês, sei lá, menos 5% realmente precisou. Deixa eu falar mais uma coisa, então, já que a gente já adentrou nisso daí. E exigir faculdade X? Gente, isso é muito complicado. Eu já passei por isso há um tempão atrás. Eu passo assim, até uma úlcera só de pensar, tem que ser formado nessa faculdade ou nessa daqui, aquelas que a gente conhece. Exatamente. Nossa, eu passo mal de escutar isso de gestor. Eu vou contar um caso para vocês. Há um tempão atrás, eu fui revisora num colégio bem conhecido aí do Rio de Janeiro. Lá no meu LinkedIn vocês vão ver qual que é. Na época, tá? Falaram assim para mim, não, você fez Veiga de Almeida, a Universidade Veiga de Almeida do Rio, que é uma universidade maravilhosa, só estudei com doutores aí de letras, que eu admiro até hoje, sou muito fã de todos. Qualidade de ensino, não estou fazendo publi, meninas, é porque eu gostei mesmo. E aí, não, mas é particular, né? Particular, então, você só vai poder ser revisora. Para ser professora aqui, você tem que ter feito uma faculdade pública. E foi assim que eu recebi a notícia de que eu nunca ia conseguir ser professora lá, por causa desse preconceito, né? Por que não me deram um teste? Me dá um teste. Se eu passar no teste, depois eu fico no período de experiência, na época eu queria dar aula. Então, assim, é uma história que eu carrego comigo do que não se deve fazer. Eu espero que tenham evoluído, assim como a sociedade está tentando evoluir também, né? Porque quem vem de escola pública, gente, geralmente não passa em faculdade pública. Não é à toa que quando passa vira notícia, né? Vai até para o Fantástico. Então, a pessoa tem que trabalhar, tem que estudar, tem que dar um suporte para a família. Não é todo mundo que tem, às vezes, a disponibilidade que um curso de uma universidade pública pede, que às vezes é o dia inteiro, né? Em alguns casos. Então, como é que faz para trabalhar? Né? O Otávio fez Viçosa. Faculdade em Viçosa. Não fez lá? Justamente. Então, como é que você fazia na sua época? Né? A grana era curtíssima, mas eu ainda tinha o privilégio dos meus pais na época poderem me apoiar. E quem não tem? Eu via muitos amigos, muitas outras pessoas que não tinham essa possibilidade. Sim. Né? Pessoas que estudaram comigo, pessoas com até potencial maior, até que eu considero que eu, pessoas super inteligentes, super espertas, mas não teve a mesma oportunidade. É engraçado então, porque... eu tenho pavor, eu já tive briga com gestores, não, que eu quero dessa faculdade, eu por quê? Não, que você não faz sentido. Você não confia no seu processo de validação técnica, no meu, de recrutamento? Mas uma coisa que está diminuindo bastante, mas vira e mexe aparece, é como uma facada. Dói escutar. Exato. Eu queria dizer para vocês que nós não somos os nossos diplomas.
Nós não somos nossos títulos, isso não tem como nos definir, porque nós somos muito mais do que um título, um rótulo. Esses títulos não nos definem. Quem é você para além das suas moletas? Porque tem muita gente que usa esses títulos acadêmicos como muleta. E se um dia você cair, bater a cabeça, esquecer até seu nome, e aí o que restou de você? Então, é muito importante a gente ficar atento para isso, para não colocar uma dependência, sabe? E se uma empresa não te contratar porque você não estudou numa universidade XYZ, é porque essa empresa não te merece. Então, sai fora correndo de uma empresa dessa, vai procurar um lugar que te enxergue como ser humano. Olha, gente, como eu falei para vocês, eu sou uma jovem de 50 anos que estou em transição de carreira. Estou de olho aqui no Paulo Bucaletti, que já falou que gosta de gente de transição de carreira. Eu quero ir para o mundo agile. Eu estou estudando, Paulo. Então, aí. Olha, e eu vou te falar uma coisa, eu estudei até meus 16 anos de idade, eu sempre estudei colégio público, a gente era muito pobre, não tinha luz elétrica na minha casa, nem água encanada. E quando meu painho me levava para o colégio, a gente passava por um monte de casa bonita, e eu perguntava assim, painho, um dia a gente vai ter uma casa bonita assim, vai ter água, luz, tudinho. Ele falava, vai, minha filha, porque lá eles falam desse jeito. Aí eu dizia assim, o que precisa fazer, então? Ele dizia, só estudar. Eu falei, só isso? É muito fácil, deixa comigo. E aí, quando eu tinha 21 anos de idade, eu já tinha colocado água, luz na minha casa, já tinha até geladeira, ó que chique, né? E eu cheguei em casa com um Fusquinha, meu primeiro carro foi um Fusca. E eu aprendi a dirigir no campus da universidade. Sempre estudei também universidade particular, porque é como vocês falaram, eu sempre trabalhei, então não dá para estudar em faculdade pública. E aí, quando eu comia rápido, ia para a faculdade e já pegava o Fusca, aí painho falava assim, menina, preste atenção, você nem mastiga mais a comida, você vai ter um fartio, coisa de nordestino. Eu falo, mas painho, tu não fala, que era para eu estudar, para vencer na vida, então estou estudando, eu tenho que comer rápido, porque eu vou para a faculdade. Aí ele falou assim, minha filha, tome intento, você já venceu. Caiu uma baita de uma ficha, que eu falei, caraca, realmente, eu já tinha vencido, porque eu já tinha coisas que na minha infância eu não tive o direito de ter. E tudo isso, eu falo para vocês assim com muita leveza, gente, não como um fardo, mas assim, para mostrar que assim, muita gente teve uma infância, uma juventude muito difícil. Isso não quer dizer que a gente é melhor nem pior do que ninguém, mas não importa o que você tenha passado na sua vida, o que importa é o que você faz daquilo que você passou, da experiência que você viveu na sua vida. Você pode conquistar tudo que você quiser, desde que você pratique, né, esses valores, procura se conectar. Tem uma frase que diz assim, você é o resultado das 5 pessoas com quem mais você convive, então presta atenção com que tipo de gente você conversa, que tipo de coisa você escuta que está fazendo uma programação inconsciente na sua cabeça, né? E essa questão da humildade, a Alê pontuou muito bem, não tem o sentido de subserviência, de coitadismo, de autocomiseração. Pelo contrário, é um sentido de até agora está chique de falar de mindset fixo e mindset de crescimento. É mais nesse sentido de um mindset de abertura para você não deixar o véu da arrogância de você achar que já está safo, porque não está. Uma hora, se você está muito bom numa área, daqui a pouco aquilo já vira uma obsolescência e você já precisa ficar muito bom em outra. Então, não é a questão de você ser muito bom em uma ferramenta, em um título, nisso, naquilo outro. É quanto que você é bom como ser humano, porque se você investe nisso, gente, você pode, a qualquer momento, fazer uma migração de carreira. Nunca é tarde. Olha eu aqui, com 50 anos, eu fui convidada pela Lia, que viu lá meu perfil e achou alguma coisa de valor, né? E falou, cara, vou convidar essa mulher. Alguém está tocando aí, não sou eu, não sou eu. Não, diga alô, Cristina. Alô. Madailda, maravilhosa, é isso aí. Eu tenho 30 e... Aquela fazendo as contas. Eu tenho 37, vou fazer 38, ano que vem 39. Tenho certeza que eu não vou trabalhar a minha vida inteira com UX.
Apesar que eu amo muito essa área, mas talvez não no mesmo cargo. Então, daqui a alguns anos pode ser que eu esteja, assim como você, aos 50 anos, migrando também. Tem uma profissional que eu admiro muito ela, fica a dica aí para vocês seguirem, que é a Egnalda Cortes. A Egnalda Cortes, ela tem um filho, o PH, que é influenciador. A Egnalda é uma mulher preta e o filho também. E o filho tinha muita dificuldade de conseguir trabalhar vivendo da criação de conteúdo, porque na época não existia agências que agenciavam pessoas pretas criadoras de conteúdo. Quando tinha, é assim, o Otávio é branco, ele vai ganhar 30 mil reais por essa campanha. O fulano, ele é preto, então ele vai ganhar 10 mil pela mesma campanha. Tudo por um viés muito racista, né? E ela falou assim, não. Vai ganhar a mesma quantidade. Por quê? Porque está produzindo conteúdo para uma área específica, que tem a questão da representatividade, que é super importante, né? E assim por diante. E ela fundou, gente, a primeira agência de criadores de conteúdo. Hoje em dia, ela é parceira da Gabi de Pretas, que é a maior influenciadora preta do Brasil, maravilhosa, tem podcast, foi contratada pelo escritório do Felipe Neto e está fazendo várias ações com a Play 9, até onde eu sei, tá? E ela começou assim do nada para ajudar uma dor pessoal, que era a dor do filho, e hoje ela tem a maior agência. E o que ela fala muito? Ela fala muito que mulheres precisam se valorizar, que a gente tem que saber cobrar e que a gente não tem que achar que a nossa vida acabou com 30 anos. Ela falou que quando ela tiver 60, ela vai mudar de área de novo. E é isso daí. A minha mãe ontem me mandou uma mensagem falando assim, filha, eu acabei de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o meu livro preferido do Machado de Assis, e eu dei de presente para ela. E minha mãe só teve a oportunidade de fazer contabilidade. Vocês lembram que antigamente você fazia magistério ou contabilidade? A minha mãe, ela voltou para a escola com 17 anos para fazer a 5ª série, porque o meu avô não deixava ela estudar, e ela brigou com o meu avô para voltar a estudar, voltou, fez contabilidade, e ela nutre essa paixão por leitura. Eu falei, nossa, mãe, que legal, você nunca pensou em fazer faculdade? Ela, não, agora não dá mais tempo. A minha mãe tem 60 anos. Eu falei, como assim não dá mais tempo? Claro que dá tempo. Vai estudar, vai se divertir, não necessariamente você vai querer atuar na área, mas ela é uma pessoa que gosta de estar em contato com outros, de aprender, de compartilhar conhecimento, de adquirir conhecimento. Ela tá o tempo inteiro. Eu falei, qual o próximo livro? Mãe, ela, vou ler o Quincas Borba. O Quincas Borba, né, que é do mesmo autor, maravilhoso. Então é isso, nunca é tarde para você iniciar, migrar, estudar, conhecer pessoas novas, fazer networking, aprender. Se a empresa para a qual você se candidatou não está valorizando isso, quem está perdendo é a empresa, não é você. Sensacional. Paulo, hora de dizer tchau. Hora de dizer tchau. Eu só queria falar mais uma coisinha antes aqui, resgatando um negócio que eu vi aqui no chat da Yumi. Yumi. Olha só, entende o seguinte. Algumas pessoas vão te seguir no LinkedIn só para ser mais um número. Mas algumas pessoas vão querer realmente conhecer a Yumi, saber o que a Yumi pensa. Então, você reescrever alguns temas que outros já escreveram, cara, não diminui em nada o valor daquilo que você tá, daquele conteúdo que você está produzindo, porque as pessoas vão querer ver a visão da Yumi. Então, por exemplo, eu vou acompanhar você no LinkedIn, porque eu quero ver como você está evoluindo profissionalmente e quem sabe um dia a gente trabalhar junto. E você tem oportunidade, por exemplo, se você for falar, tem um monte de gente falando sobre liderança, um monte de gente falando sobre transformação digital. A gente coloca lá, transformação digital sob a ótica de uma estagiária, na visão de uma estagiária, na visão de uma iniciante em TI. Olha como que isso vai agregar valor. Eu tenho certeza que aquelas pessoas que te seguem de verdade vão querer ler o que você está escrevendo. Ela ficou emocionada, bonitinha. Eu comecei produzindo conteúdo como júnior, né? Júnior, assim, iniciante, né? No mundo do UX, pode ser júnior até com 2, 3 anos de área, né? Isso não cresce tão rápido assim. É o tempo das coisas que a gente precisa aprender também, né? A gente vive nessa rotina maluca. Tem um monte de gente que tem as mesmas dúvidas, que passou pelos mesmos problemas e que está passando, inclusive,
pelos mesmos problemas que você. Essa pergunta que você fez aqui já dá um post no LinkedIn, por exemplo. Verdade. Eu deveria produzir conteúdo para o LinkedIn sendo uma estagiária? O que eu posso compartilhar? O que você acha que eu posso compartilhar? É isso, tenho certeza que as pessoas vão gostar muito de participar dessa conversa, porque o LinkedIn... Eu, por exemplo, tenho muito mais seguidores no Instagram do que no LinkedIn, mas o meu engajamento é muito maior no LinkedIn, porque lá as pessoas estão focadas em desenvolvimento de carreira, em fazer networking, então as pessoas são muito mais engajadas lá, isso acontece muito, tá? Críticas vão acontecer? Vão, principalmente de pessoas que não têm a coragem, o ânimo e a competência de produzir conteúdo. É normal, tá? Mas vai ter muito mais gente falando, vai lá, Yumi, é isso aí, arrasou, compartilhando, tá? Então, estamos aqui torcendo por você. Não deixa de compartilhar a sua experiência, não. E você que está aí assistindo a gente até agora, faz o teu primeiro post hoje no LinkedIn. E aí, curtiu? TDC, a última palestra? Ficou com a gente até agora, né? Marca a gente, adiciona a gente, né? Aciona a rede. O engajamento está alto aqui, gente. Eu acho que eu vou compartilhar o vídeo de 2 minutos rapidinho. O que vocês acham? Pode ser? Vamos lá. Eu acho que é bem aqui. Deixa eu ver se está certo. Ah, tá certo. Compartilhar áudio do sistema. Eu tô falando mudo. Madá, eu só vou acompanhando os bastidores aqui, que eu vou me dividindo entre a sala aqui e o palco principal. Mas eu estou aqui nos bastidores acompanhando. Gente, um prazer conhecer vocês. Espero rever vocês em breve, em outras edições, em outros eventos, e poder, se Deus quiser, compartilhar com vocês pessoalmente também. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Paulo, agradeço, uma honra. Como diz a grande pensadora Inês Brasil, me chama que eu vou. Tá? Amei. Lá vai, gente. Vou dar o play. Vai lá, vai lá. Cadê? Eu dei o play e não foi. Ai. Cadê? Será que eu tenho que fazer assim e fazer aqui? Agora sim. Santo. Você gostaria de fazer na vida? Né, vira que gostaria de fazer jogar futebol, bascola, costura, banana, louça, percaça. Qual que é o desporto preferido? Meu desporto preferido é futebol. Qual mais? Onde você joga com meus amigos. Madá, estão pedindo para você mutar o seu microfone, porque está dando retorno. Mutar o microfone. É a ação da Eno. Meninos! Descendo! Tatu, então. Conhece Tatu. Quem é do Benfica aqui? Vamos treinar? Tenho aqui uma surpresa para vocês, está bem? Sim! Então vá, deixa eu ver quem é o primeiro. Satu! Onde está o Satu? Está aqui! Satu! É para ti! Gilson! Para, estou ansioso. Gosta de jogar com o pé no chão? Não gosto de jogar com o pé no chão. Eu jogo com o pé de sapato.
Pois é, gente. Cada um tem uma interpretação do vídeo, mas uma coisa muito bacana desse vídeo é assim, eles não estavam focados na escassez. Quando perguntava assim, por que você joga com o pé descalço? As crianças falaram, a gente não joga com o pé descalço, a gente joga com o pé calçado. Então, o foco deles não era na escassez, né? E eles sabiam compartilhar, né? Eles de fato não estavam no paradigma do egocentrismo, mas de colaboração, de compartilhamento, por mais simples que fossem aquelas crianças. Então, quando você pensar em transição de carreira, pense que você não está sozinho, pense que tem muita gente que quer compartilhar com você uma dica, o melhor jeito de fazer, muita gente torcendo para você ter sucesso. Aqui mesmo eu conheci pessoas incríveis que eu já estou apaixonada, né, pela Alê, pelo Otávio, né, a Lia. Eu não quero mais perder de vista essas pessoas, quero estar junto, quero trocar mensagem, trocar saberes, né? E aprender com elas e trocar figurinhas, trocar experiência, porque a vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, e nessa maratona a gente precisa uns dos outros. Então é isso, e eu instigo vocês a colocar aqui embaixo no chat uma palavra, qual é o sentimento que você vai sair daqui dessa experiência conosco, uma palavrinha, né? Como que você sai daqui, da nossa presença, desse encontro, de tudo aqui foi falado, né? Eu vou escrever minha palavrinha aqui e vou passar a palavra para os meus colegas também. Um beijo. Obrigada. Eu queria fazer uma outra pergunta. O que você vai fazer pela sua carreira em 24 horas? Fica aí a dica. Você ouviu tanta coisa? Alguma coisinha você vai modificar no teu LinkedIn, por exemplo, vai pedir uma recomendação para alguém, vai chamar alguém para conversar, para te dar um feedback. Olha quantos aprendizados a gente teve aqui. Né? Legal colocar em prática também, gente. E estou muito feliz de estrear no TDC, principalmente sobre um assunto que eu gosto tanto e com pessoas maravilhosas que tive a oportunidade de conhecer, todos vocês. Então, gratidão. E, como o Paulo falou, eu me sinto mais inteligente depois desse painel. Com certeza. Que papo gostoso com essas pessoas maravilhosas. Acho que, para mim, foi uma experiência incrível. Obrigado, Lia, pelo convite. Obrigado, meninas, por compartilharem comigo também um pouquinho da visão de mundo de vocês, das experiências, dos aprendizados. Acho que a gente aprende também compartilhando, ouvindo. E obrigado a todo mundo que acompanha a gente até essa hora. Você acha que se deixasse mais uma hora a gente falava de tão gostoso que tá, mas com certeza foi muito, muito bom. Então, vou finalizar aqui. Muito, muito, muito obrigada por vocês terem topado esse painel. Eu sei que saí correndo assim, né, atrás da Madailda, do Otávio, mas deu tudo certo no final, gente. Eu estou muito feliz. O pessoal gostou bastante, né? Como vocês podem ver, teve feliz, renovação, tudo, várias palavras muito positivas. Então, esse painel foi sensacional. E obrigada. Conto com vocês no próximo DTC. Era em Florianópolis. Tá bom?